Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade? Passando aqui pra avisar que a nossa nova parceira Skal Nutrition é a escolha exata pra você que tá pensando em qualidade de vida. Os caras tá de brincadeira não. A Skal é uma empresa que busca inovação tecnológica e qualidade nos produtos para atender a suplementação diária para todas as idades e objetivos. Lá você vai encontrar whey protein, creatina, pré-treino e entre outros. Acesse o link que está na nossa bio e ganhe 10% de desconto com o nosso cupom DONAMARA10 e aproveita e já segue eles nas redes sociais. Skal Nutrition. De todos, para todos. Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade? Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta, e começando mais um Dona Mara Cast. E do meu lado, meu camarada, cara de Xana, Rafa Reis. Salve, salve, Pimentinha. Esse é nome. Eu vim pensando, né? Isso aí. De boa? De boa, e você? Tô bem, graças a Deus. Que bom. E apresenta nosso convidado especial de hoje? Vou apresentar, mas antes, falar pra galera, já deixa o dedo no like lá, segue a gente. A gente tá com uma meta nova aí, agora de 1.997 inscritos. Aquela antiga a gente já bateu. Então ajuda a gente lá. E se você gostar do conteúdo, compartilha com seus amigos, com a família. E é isso. E hoje a gente aqui tá aqui com o Conrado, que é músico, empresário. Sobrevivente do Sobrevivente do rock. Lembra disso. Conrado, primeiramente, obrigado por você ter colado aí, Valeu ter se vocês, disponibilizado e espero que você esteja sendo bem tratado aí. E aí a gente ficou feliz pra Tratamento caralho. VIP, cara. Que isso? A gente ficou feliz pra caralho de saber que você topava vir. Falou, pô, então, Porra, se ele cara. topa, vamos, chama o Conras. Mó prazerzaço tá aqui, Pô, trocando legal. ideia com vocês, mano. Antes de começar, parabéns pelo trampo, cara. Pô, valeu, Vi cara. os episódios anteriores. Cara, o que vocês estão montando aqui é muito legal, esse espaço que vocês estão abrindo. Então você aí, ó, curte aí, compartilha as paradas dos caras, que esses espaços aqui faz o rock sobreviver, meu irmão. Pode crer, Valeu. da hora. E aquela velha pergunta, né? Como tudo começou o lance da música? Você é baterista, né? Pelo Sou que eu vi. batera. E Na real, como só batera, não sei tocar mais nada, mano. Aliás, nem batera eu sei tocar direito. toca assim, toca assim. Tá falando. Cara, na real é assim. Eu toco, mas eu toco o que eu preciso tocar. Saiu dali, meu irmão. Eu não sou um cara estudado de música, assim, né? Eu comecei a tocar mais ou menos ali em 97 e tal. Bem na época assim que a MTV tava, porra, bombando, né, Mas cara? você começou, tipo assim, você começou a escutar som antes de tocar ou você, tipo, já começou a escutar o Foi som? meio já... junto, assim, cara. Foi meio junto porque eu tive muita influência do meu irmão. O meu irmão, ele é um pouco mais velho, né? E aí ele começou... Ele comprou uma guitarra, eu não sei exatamente qual que foi, o que bombou na cabeça dele, mas ele comprou uma guitarra e começou a tocar muito Green Day em casa. Tá ligado? Muito. Ele tirou, porra, 3 acordes. E ele montou com os amigos dele da escola uma banda de Green Day, das músicas que tocava, né? Dessas coisas que tocava na época na MTV, Shelter, Offspring. E aí eu comecei a consumir aquela parada também. Até então eu ouvia, sei lá, a Rádio 97 pro Perô, que era o que tinha pra molecada, né? De 14 anos, 15 anos. E aí eu falei, porra, eu quero tocar também, né? Só que aí ele já tocava guitarra. Eu falei, mano, eu vou começar a tentar tocar bateria. Só que eu era muito ruim. E eles tinham batera na banda deles, que era ruim também, mas era melhor do que eu. Aí eu ia nos ensaios, ficava vendo um maluco tocar. Que tal. idade você tinha? Tinha 14 anos, por aí. 14, 15 anos. Aí eu comecei a tipo, brincar, né? Aí a minha avó me deu uma batera velha lá pra tocar no fundo de casa, que era uma Pice. E aí eu tive essa batera até pouco tempo atrás. E aí eu comecei a fazer barulho lá em casa e tal, e tentando tocar as músicas que eles tocavam, porque eu queria, tipo, mano, meio que seguir e fazer a mesma coisa. E aí eu lembro que teve, assim, né, nessa época, assim, teve um festival na escola, que a gente estudava na mesma escola, tal. Eu tava no primeiro colegial, ou na 8ª série, não lembro, e eles estavam no terceiro. E aí eles foram, ia ter esse festival na escola, eles iam tocar. E aí esse batera da banda deles, tipo, deu uma surtada uma semana antes, falou que não ia tocar, que não ia, que não tava seguro, que não queria. E, cara, sonho do moleque é tocar na escola, mano. Pros amigos, tocar na escola é, tipo, foda, assim, né? Você sobe seu status assim, né? Tipo, mano, é um bagulho assim, você já entra no recreio no outro dia com o peito estufado, né, pai?
Aí eu falei, mano, deixa aí que eu toco. Só que os caras iam tocar umas músicas que eu não conseguia tocar. Eu falei, vamos tocar Raimundos, né? Que o Raimundos é tupá, 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 tupá. Esse aí eu consigo, tá ligado? Aí eu lembro que a gente tocou umas 4 músicas do Raimundos, umas 4 músicas do Green Day, que era mais fácil, assim, pra mim. E foi, assim, meu primeiro show na quadra da escola, tal, com eles. Aí eu entrei na banda. Falei, Você agora, lembra da emoção de que. porra, meu irmão, o coração palpitando, assim, sabe? E eu ainda não era seguro, né? Então falando, caralho, eu vou errar pra caralho. E os malucos das outras bandas, e a gente, puta, mano, os caras são foda. E na real, era tudo uns merda igual a gente, assim, sabe? Todos os malucos, a gente não tinha noção, né, cara? E aí eu entrei na banda. E era assim, só que o meu irmão, ele queria tocar Green Day. O lance dele era tocar Green Day, não era tocar Raimundo Santos. E aí eu comecei a estudar as músicas do Green Day e tal. E, mano, a gente virou pica de consumir Green Day como se fosse a última coisa no mundo. E aí surgiu o Green Day Cover aí. Tanto que a gente faz aniversário a gente fez no ano passado 25 anos de banda, que foi 98, foi quando a banda começou, né? E aí ela tem até hoje. Eu e meu irmão tocamos junto em todos os projetos, né? Meu irmão é vocal e guitarra. A gente tocou junto em todos os projetos desde então, cara. Assim, aí teve o Schlepper High, que era a banda de hardcore e punk rock que a gente montou, Autoral, né? autoral, que aí foi no meio desse caminho, porque conforme a gente começou a fazer Green Day por aí a gente começou a frequentar alguns lugares, né? Pô, tocava no festival. Aí tinha um festival de cover, que era do bar que era o Vulcana, lá em São Bernardo, que é, tipo, super conhecido, né? Pra quem viveu esse rolê de hardcore e punk rock. E aí tinha um festival de cover lá, né? Então a gente ia lá, tinha que vender os ingressos, tinha votação, pá, não sei o que, a gente fazia mó corre. E aí, frequentando o Vulcano, a gente começou a conhecer o que era o punk rock hardcore independente. Aí a gente viu bandas assim, tipo Dead Fish, Dance of Days. A gente começou a se interessar por isso e a gente falou, porra, mano, vamos fazer uma parada nossa. Molecão, né? A gente falou, pô, já estamos tocando, aprendendo a tocar. Aí a gente montou o Schlepper High, que era uma versão nossa, né? De músicas próprias, que é influência óbvia de Green Day, porque era o que a gente sabia tocar. E aí a gente, mano, montou essa banda, começamos a tocar no Vulcano, começamos a conhecer a galera das outras bandas. E aí, porra, foi história, né, cara? A gente fez 2 discos, fizemos turnê no Brasil todo, fizemos Diabo a 4 com essa banda. Aí chegou um momento que aquilo passou, que a gente meio que deu uma desencanada. E aí voltamos com as cabeças no Green Day, que é uma coisa que a gente tem desde sempre. E aí a gente pegou toda essa bagagem de correria de banda punk independente e tal, e começou a aplicar no cover, né? Tipo, a gente começou a fazer umas coisas que as bandas covers não faziam, tipo, de organizar os próprios shows. Não tem lugar para tocar, a gente ia lá e arrumava um lugar para tocar, porque era uma coisa que a gente fazia com a banda com o Schlepper e tal, né? Puta, queria tocar em São Bernardo, não tinha um lugar pra tocar, a gente ia, mano, arrumava um bar, enfiava as coisas lá e enfiava a gente lá pra tocar. Né? Que era muita cultura do do it yourself, sabe? Que é muito antes de internet e tal. Porra, a gente. Vocês foram pegando, tipo, as experiências que vocês tiveram com o Schlepper Isso. e implementaram isso no E Green Day começamos Cover, né? tipo, a tratar o cover como se fosse. Aí o cover cresceu muito e hoje a gente, tipo, mano, trabalha mais com o cover, né? E graças a Deus aí estamos tocando pra caralho, né? Aí nesse meio tempo teve, por esse envolvimento, principalmente eu, né, que eu tinha esse ímpeto de tipo, mano, ir lá no Vulcana quase todo dia, ficar trocando ideia pra tentar arrumar um negócio. Aí eu ia sabia que a galera das bandas tava na Galeria do Rock, eu saía de São Bernardo 2, 3 vezes por semana, ia na Galeria do Rock, ficava lá, tipo, mano, trocando ideia com a galera, fazendo amizade. Aí, por conta da amizade, desse networking, eu acabei, tipo, mano, conseguindo muita coisa pro Schlepper, que eu não conseguiria se eu tivesse ficado em casa, tá ligado? E, ao mesmo tempo, eu fui desenvolvendo interesse, assim, por outras coisas além de tocar, tá ligado? Então, eu comecei a organizar show, aí, de repente, eu tava no meio de organização de festival que acabou ficando grande. Aí, eu montei meu selo, lancei banda dos amigos, lancei minhas coisas. Aí, de repente, eu virei sócio do bar lá de Santo André, que tinha o show. Aí o bagulho desandou. Aí depois eu comecei a trabalhar com merchandising. E aí, cara, assim, várias coisas que envolviam o que a galera das bandas precisavam,
eu usava muito dessa coisa de, tipo, fazer acontecer pra disponibilizar pra galera. Porque eu via assim, mano, se você tem a dificuldade de fazer isso que eu consigo fazer, eu vou abrir essa porta pra você e vou ganhar em cima disso, né? Então eu comecei a fazer muito disso. E aí, cara, eu construí minha vida assim. Hoje eu tenho um estúdio, né, de música. Ele já não é mais tão voltado pra hardcore e punk rock, mas ele teve uma época que foi, né? Aí, então eu tenho um estúdio de música, eu tenho a empresa de merch, que cuida de merch de várias bandas. E trabalho vendendo show da minha banda e, cara, vendendo de outras bandas também, porque aí eu fui construindo, assim, portfólio de contato de bar e tal. Então, às vezes, pô, um bar chega pra mim, pô, preciso de uma banda tal, eu já conheço a banda, aí eu vou, pô, pegar uma comissão ali. Então, eu virei sobrevivente assim, né, cara? Não tenho nada que eu faço que seja um estouro, mas juntando tudo ali eu consigo sobreviver legal, entendeu? Ô, Conras, esse lance de organizar evento, pra quem não entende, como é que funciona? Porque deve ser uma dor de cabeça do caralho, né? Pra você, tipo, organizar um evento, tipo, de combinar com as bandas, de bilheteria. Muita gente vê de fora, acha que é tipo, marca uma data no lugar lá, as bandas chegam, toca e já era. Ego também, né? Deve rolar muito ego também Cara, assim, de ó, tem, algumas bandas, né? tem Enfim. eventos e eventos, assim, tipo, quando a gente fazia de moleque, era uma parada assim, cara, a gente juntava 4, 5 bandas ali. Teve até uma época que a gente tinha um negócio que chamava Unidade HC, que a gente juntou 5 bandas ali que era de brother e tal. Então a gente, tipo, mano, um levava o ampli de guitarra, outro levava o ampli de baixo. A gente pegava qualquer lugar e fazia, mano, sem pretensão nenhuma de grana, tá ligado? Fazer isso daí era muito fácil. Era fácil assim, dava uma correria, dava. A gente não tava esperando ganhar nada em troca, a gente só queria tocar, né? Então isso era, tipo, era fácil fazer. O que a galera não tinha muito era o ímpeto de, tipo, mano, pegar um busão e lá trocar ideia, porque não tinha mandar WhatsApp no lugar, mandar direct. Isso aí não existia. Você tinha que, tipo, ir lá e trocar ideia, entendeu? Então a gente. É uma coisa que eu sempre fiz, assim, naturalmente, né? Aí quando começou a profissionalizar os eventos, e aí, tipo, eu entrei. Assim, fiz shows em casas de show, que aí, por exemplo, eu tinha que alugar o lugar, pagar as bandas, pagar a divulgação para ver se sobrava alguma coisa no final. Teve muita essa época que a gente se garantia fazendo esquema de venda de ingresso, tá ligado? Porra, a gente vai botar 10 bandas para abrir, cada uma vai vender X ingresso, aí já dá para garantir aqui, e a gente ia lá e fazia. Muita coisa aconteceu assim, tá ligado? E aí, o máximo que eu cheguei a fazer foi, tipo, algumas edições do ABC Pro HC, que eu entrei de sócio e trabalhei. Só que aquilo ali era uma loucura, meu irmão. Aquilo ali é assim, era uma bomba relógio, porque era muita banda, muita gente, e todo mundo meio amador ainda, sabe? Tentando entender. Mas assim, a coisa acontecia. A gente ficava com o cu na mão de dar uma merda, de, tipo, mano, algum moleque se quebrar, a gente tomar um processo, morrer, um bagulho assim, entendeu? Mas as últimas edições a gente já tinha aprendido a fazer documentação certinha, o contrato com as bandas, porque às vezes você contratava, combinava um negócio, só que era no telefone, né? Aí você combinava um negócio, chegava na hora, o cara falava outro, mas tava marcado, sabe? Essas coisas aconteciam. E aí, cara, nessa época de venda de ingresso, de banda, não sei o que, tinha muito dessa parada de tipo ego, de eu quero tocar tal horário, eu quero tocar não sei o que, eu não vou tocar antes de tal banda, não vou tocar depois de tal banda, porque eu vou vender mais ingresso, vou tocar depois, só que a sua banda é horrível, e aí eu vou botar as bandas boas antes. Tinha muito disso. Aí você tinha que administrar isso. E assim, mano, sendo bem sincero, essa parte de eventos na minha vida, ela trouxe, assim, muito contato. Eu era uma pessoa muito conhecida no rolê, porque a galera queria ser minha amiga para tocar nos bagulho. Então, assim, eu fiquei um pouco cercado de muita gente que não era minha amiga, mas queria as coisas que eu podia oferecer, tá ligado? E aí eu trabalhava com aquilo, pô, eu sou produtor do não sei o quê, do não sei o quê, você começa a se sentir meio foda, faz e acontece. E aí quando eu abri mão disso, assim, depois de estresses, assim, extremos, com um bagulho de show, cara, de repente, assim, sumiu todo mundo, tá ligado? Aí eu falei, caralho, mano, ficou pouquíssima gente. Eu falei, porra, eu acho que eu não sou o que eu achei que eu era, tá ligado? Tinha muito interesse, né? Muito, tem muito, cara. Banda é um bagulho que
banda, rolê de música, de artista, cara, é uma vida de interesse, assim, descarado, tá ligado? Descarado mesmo. Então, você fala, pô, eu tenho um monte de amigo, eu tenho não sei o que lá, brother. Quando você vê, né? Você vê, você não tem a porra nenhuma, tá ligado? Não tem nada. Você só tem, assim, o que você tem pra oferecer e o que as pessoas querem. É isso, tá ligado? Eu acho que eu fui até no ABC pro HC uma vez. Aquele evento que teve lá no Fábrica 5, aquilo era o ABC pro HC ou Não, não? Aquele foi o oxigênio, né? Não era Não, Oxigênio. teve um que deu merda. qual Esse foi que que deu não- Esse aí merda. foi o Independente Fest. Independente Isso, Fest. Independente Independente Fest. Esse aí era tipo um concorrente. O Worms fechou esse show. Você fechou? Fechou. O Orbis Eu lembro que fechou. não teve o show, uma boa parte do show Não, não, o Orbis teve. foi a última banda que Foi a tocou. última banda. Aí, aí deu os caras mandaram parar e. Eu boiou. lembro que eu fui pra vender alargador, que eu vendia alargador na época. Aí eu vendi, mano, nem fui pra entrar, eu fui pra fazer uma grana. Aí, mano, fiz mó dinheiro, rapidão, 1 hora, já tinha feito tipo uns 500 conto já. Falei, mano, vamos entrar nessa porra aí. Aí entrei, quando eu entro, ó, fechou, não vai poder. Eu Não falei, vai que ter. isso, mano? Aí fechou, falaram que ia remarcar pra uma outra. Aí quando foi ver, não tinha, acho que os caras não tinham alvará, era isso? Cara, teve muito. Eu lembro que É. teve alguma, acho que era alvará, não Teve lembro muita, qual que muita foi, história, assim. Eu lembro que teve banda falando que não ia tocar porque não recebeu. O cara o organizador era um cara meio enrolado, assim, né? Eu não lembro muito bem o nome dele, mas eu lembro que eu tive contato com ele, assim, porque ele chegou a mandar fazer merch do festival comigo. Ele me pagou tudo certinho e tal, mas eu lembro que eu fui vender coisa no show pra alguma das bandas que eu trabalhava na época. Eu passei de carro, era aqui na Radial, né? na Era Radial. uma travessinha da Radial. Isso mesmo. Eu lembro- Entre Braz e a Moca ali. Eu lembro que eu passei na frente, eu vi a confusão, eu já segui reto e voltei pra casa. Falei, mano, não vou nem tentar. Ah, porque Porque tava tava muita gente, muito, muita gente. Porque foi um evento que era. Custo-benefício era barato, né? Acho que era 30 conto. E mano, era umas 15, 20 bandas. Era banda pra caralho, muita banda grande que tinha também. E, porra, deu uma merda ali que todo mundo ficou revoltado pra caralho, Porra, tá ligado? Teve muita gente, assim, que não era do rolê do hardcore, do punk, da cena de rock, que se aproveitou desse boom que tinha dado e começou a fazer evento atrás de evento, tipo, meio que. Cara, teve, o Independente sugando. Fest é um exemplo, tá? Cara, é assim, ó. Eu acho que até o ABC pro HC, e aí eu vou botar o crédito na conta do Tadeu, que era o dono do Vulcana, foi um marco nesse rolê, tá ligado? De hardcore. Porque ele teve a visão quando teve um show, assim, todos os shows eram em casas de show, não tinha festival, não tinha essa parada. Tinha um outro, que era um mix festival, uma coisa que era entrada gratuita, com incentivo e tal, mas a galera não tinha, tipo, coragem de pegar um lugar para 3, 4 mil pessoas e fazer um show de hardcore, entendeu? Porque na cabeça de todo mundo, no máximo, era 500 pessoas ali, entendeu? E aí, uma vez o Tadeu fez um festival dentro do Vulcana, que foi Gritando HC, Dead Fish, Dance of Days, mais 5 bandas abrindo aqui da cidade. Eu até lembro as bandas, mano, que abriram. Foi o H521, Snapshot, o Delta 9, o Schlepper tocou. Nossa, Delta 9 eu lembro. Você lembra do Delta 9? Nossa, essa eu lembro. Aí, e teve mais uma... Eu acho que foi o Tangamandápio. Tangamandápio, Tinha uma banda de chamada Tangamandápio. E aí foram essas 5 bandas, mais essas 3. Esse show ficou gente pra fora, mano. Pra fora, assim, tipo, acabou os ingressos, e aí colou muita gente na porta tentando comprar. Ficou muito mais gente pra fora do que gente dentro. No final daquele show, o Tadeu virou e falou assim, mano, eu vou fazer um bagulho grande num lugar maior. Aí, porra, mano, mas é meio complicado, porque assim, fazendo Vulcano era uma coisa, fazendo Aramaçã, que foi a primeira edição do Pro HC, era tipo, velho, desembolsar 20 mil reais de aluguel de casa, mais o som, mais não sei o quê. Mas ele falou, mano, eu vou fazer. E ele falou, eu sei o quanto o telefone toca, eu sei o quantas pessoas, eu vou fazer um bagulho. Aí ele fez o primeiro ABC Pro HC, né? E aí ele fez, mas assim, botar aquela grana não era para qualquer um. Então ele juntou uns parceiros e aí nisso eu entrei de parceiro dele também, botei um pouco de grana para ajudar e peguei uma parte do festival e entrei de sócio nessa. E aí ele fez era o Dead Fish, o Nitrominds, Additive e Sugar Cane, se não me engano. Esse eu fui também. Foi no Aramaçã, Foi no né? Aramaçã, Eu fui foi a nesse aí, eu primeira. tava. E teve mais as bandas de abertura e tal. E aí, assim, cara, o bagulho foi bom. Foi bom pra caralho.
Não chegou a ser um estouro de, tipo, puta, deu grana, mas assim, foi muito bom. Foi um show muito grande, uma estrutura foda. Foi a primeira vez que teve isso, assim, com a galera pagando a entrada e o bagulho se pagando. E aí o Tadeu já falou assim, mano, o próximo vai ter que ser em São Paulo, porque se fosse em São Paulo, E a- a gente falou, vamos fazer, tá ligado? Aí, só que a gente precisou de mais gente, aí nisso entrou o Cello, que do Dance of Days, né? Ele entrou junto, ele tinha uma loja na galeria na época. Aí a gente fez o show lá em Sampa. E aí esse show, o SP Pro HC, que teve, mano, Dance of Days, Reitinho, NX0, Aditivo, Jugarinha, era 2 palcos, teve todo mundo tocando no bagulho. Esse foi foda. Esse aí, tipo, mano, deu 4.500 pessoas, sabe, no bagulho. E aí que a galera entendeu que aquela cena realmente era violenta, tá ligado? Era violenta porque, assim, era muita gente no bagulho. E aí, o que aconteceu? Muita gente... Opa, os caras se deram bem, vou fazer também. Aí surgiu Primata HC, Independente Fest, Tinha o Buda também, não o tinha? Buda que chegou a ser sócio do Pro HC também, ele É. entrou em algum momento também. O Buda fazia em Osasco, né? Então, Sim. assim, surgiu todo mundo querendo festival. Não queria fazer show em casa de show, não queria lugar pequeno, não. Queria festival, tá ligado? Era o Vans Warped Tour de São É, Paulo, né? Do Brasil. E tudo muito grande. Só que aí o que acontecia? Tinha essa cultura de vender ingresso. Que assim, mano, uma galera fala mal do bagulho, velho, essa porra de vender ingresso sustentou o rolê por muito tempo. Mas você acha que, de certa forma, isso não meio que matou um pouquinho a cena, talvez? Eu acho que o que matou a cena foi acabar Porque vendendo as ingresso. bandas começaram a dar uma desanimada, porque muitas bandas não conseguiam vender aquela cota de ingresso, tinha que tirar do bolso, às vezes elas não tinham nem condição. E talvez, eu Isso acho é que errado. isso daria uma... Mas não tinha o que fazer, porque se Não. eles não tô falando vocês, Uhum. mas tinha alguns produtores que falavam, meu, se você não vender, você não toca. Isso é errado. Aí o cara tinha que fazer o quê? Porra, vendi, sei lá, eu tinha que vender 20, eu consegui vender 8. O cara tinha que tirar do bolso dele. E isso acabava desanimando a banda. E ele falou, meu, Isso é isso errado, dava uma desanimada. Isso é errado pra Tá um ligado? caralho. Assim, Sim. tipo, mano. E aí também surgiu um monte de casa de show. Puta, tinha uma na Henrique Schaumann que era clássica. Tá ligado? Ah. Esqueci o nome do lugar. Sei. Tribe House. Isso. Mano, tá. lá era tipo, mano, um bagulho meio bizarro, assim, sabe? Os caras faziam cheque calção e o caralho. Isso era errado. Isso é uma coisa que a gente nunca fez. Então, tá talvez a sua intenção, quando você fazia era boa, mas os caras já pegaram aquilo e já transformaram numa parada mais você tem que pegar dois predatória. extremos. Você tem que Foda. pegar dois extremos. Qual que é o lance? Um é você botar as bandas pra abrir e não é que você tá botando banda de moleque pra abrir. Banda que mal começou. Os caras não são músicos. Você não tá desrespeitando o músico. Você tá dando, mano, espaço pro moleque. Pra você dar espaço pro moleque, aquilo custa, tá ligado? Aquilo custa. Porque, velho, o moleque tá lá, a casa precisa botar gente, a banda precisa vender e a noite precisa ser positiva pra no outro dia ter de novo, tá ligado? Sim. Então, assim, você tá abrindo espaço pra molecada tocar. Aí, uma coisa é você chegar pros moleques e falar, galera, o bagulho é o seguinte, ó, a gente tem 6, 7, 8 bandas abrindo aqui, vou dar 30 ingressos pra cada um. Pô, é um show maior, vou dar 50 ingressos pra cada banda. Chegou no fim do rolê, no dia de, pô, vamos acertar lá os ingressos? Pô, a banda vendeu 10, a outra vendeu 15, a outra vendeu 20. Pô, então beleza, a ordem vai ser o seguinte, quem vendeu menos toca primeiro, quem vendeu mais toca por último. E, velho, tá bom, se você não vendeu nada, tá tudo bem, brother. Obviamente, Se abre, obviamente eu não vou te chamar de novo, porque tu não fez a correria pra me ajudar esse show a acontecer, entendeu? Mas eu não vou cobrar de você um cheque, não vou tirar dinheiro da sua casa. Isso é uma coisa que a gente não fazia, tá ligado? Isso é uma coisa que a gente não fazia. Aconteceu no festival em momentos que eu não estava também, mas assim, eu tocava também, tá ligado? Eu vendi muito ingresso, então eu sei a dor do moleque que vendia ingresso, tá ligado? Sim. Eu vendi ingresso pra minha avó, velho. Falava, vó, compra aí o Não ingresso. precisa nem ir, só compra. Ela não ia, óbvio que ela não ia, mas ela comprava pra me ajudar, entendeu? Sim. Então, assim, é uma coisa que eu nunca concordei e não fiz, mas também há de se concordar que a partir do momento que parou de vender ingresso, o que acabou?
no momento que você não tinha mais a molecada incentivando os amigos deles aí assistir. Aconteceu que, mano, não tinha mais gente nova no rolê, Isso é verdade. tá ligado? Não tinha mais gente nova, não tinha mais molecada da escola vindo, porque ninguém tinha compromisso com vender nada. E aí o que aconteceu com um monte de banda? Um monte de bandas. Eu não vou citar nomes, mas assim, se você pesquisar, você vai descobrir, inclusive bandas que estão voltando agora, tá ligado? Que agora que voltou a funcionar a coisa, as bandas estão voltando. Mano, não tem mais a garantia do moleque vendendo ingresso, aí o cara faz 2, 3 shows daquela banda e não vai ninguém. A banda que recebia tipo um cachê super alto. A banda é boa, tal, não sei o que, mas ela não tem público. Quem fazia o público deles era a molecada que vendia ingresso e que fazia a banda ser viável de funcionar. A partir do momento que aquela banda começa a dar prejuízo, de tipo, mano, eu chamo os caras pra tocar, pago 2 conto e não vende R$ 500 de ingresso organicamente, porque os caras não têm público fiel, quem pagava o cachê do cara era a molecada vendendo ingresso, aquela banda para de funcionar. Aí a banda acaba, aí a banda encerra as atividades, entra em ato, porque a cena não sei o quê, porque a cena... Mano, quem sustentou essa cena desse tamanho foi a molecada, foi as bandas de abertura. Vendendo ingresso, não vendendo ingresso, se tu não botasse 8 bandas pra abrir, tu não conseguia pagar a banda principal. Só que a molecada precisava da banda principal pra ter um mote pra vender a porra do ingresso, porque também não conseguia vender se não tivesse uma banda. Vou abrir o show de tal banda, entendeu? Porque era a gente, assim, que tocava na época, assim, tinha umas bandas medianas e tal. Ah, pô, a gente vai tocar com ele limão e tal. E, pô, a gente precisa vender ingresso, não quer comprar, mano. Já aproveita, já vê a gente, já vê com ele. Ó, demorou, vocês vão tocar com ele, demorou, a gente vai pra comprar E ingresso. quantos malucos não chegaram pra você, você arrastou pra ir no show, que o cara foi porque era teu amigo, viu o coelho e começou a gostar do coelho. Exatamente, várias. Entendeu? Então, assim, era uma forma. Tem gente que deturpa o bagulho, tem gente que aí, puta, mano, eu vi um monte de produtor abrir, eu vi um monte de gente que de repente era os caras que fazia e acontecia do bagulho, que de repente você ia ver o esquema do cara, a banda pagava mensalidade pro maluco pra ele manter eles em show, pra botar em programa de rádio, pra aí, puta, os eventos, ó, você tem que comprar, não era pegar os ingressos pra depois, você tem que comprar os ingressos, tá ligado? Sim. Isso tudo aí, eu já acho errado pra um caralho. Conheço um monte de gente que fazia isso, eu acho errado. Tipo, mano, é uma questão de mérito, velho. Se você é uma banda que tem uma correria, que tem uns amigos que você sempre vai conseguir vender uma quantidade de ingresso legal, eu sempre vou querer ter você no meu show. Se você é uma banda que falha comigo 1, 2 vezes, cara, que tipo, uma coisa é tu vender 15, 20, você viu que o cara fez uma correria, tava difícil de vender aquele dia, porque, pô, tinha evento de concorrência, a banda de fechamento não era tão conhecida e tal. Beleza. Agora, uma coisa, o cara, tipo, mano, tem 5 malucos na banda e não vendeu nenhum ingresso. Tá ligado? Aí você já vê que o cara tava nem aí. Aí o que aconteceu, mano? Saiu essa galera, acabou a venda de ingresso, começou essa campanha das bandas maior que já era estabilizada, inclusive. Tipo, eu não vou tocar mais em show que a banda vende ingresso. Você não vai tocar porque, mano, você pode, tá ligado? Só que tem um monte de outro de gente que não consegue, tá ligado? Então, porque na verdade, os amigos, quando você monta uma banda, os amigos ajudam muito no começo, né? Uhum. Primeiro, segundo, terceiro show, chegando no quarto, eles Aí já que não fica dão. difícil, cara. Aí que onde eu acho que matava essas bandas, porque, que nem eu falei, você já fazia um trampo diferente. O cara que vendeu bastante ingresso, você bota pra. Enfim, você fazia aquela ordem de acordo. Só que muitos faziam assim. Você tinha que vender 20, você vendeu 10, você paga do seu bolso mais 10. E isso foi fudendo Não, muito essa isso é cena, errado, tá ligado? Então, eu acho que assim, mano, você tirar dinheiro do porque cara é errado. porque eu passei por isso. Eu tinha uma banda que tava começando, o Terrorismo Pervertido, e a gente foi tocar não lembra onde, e, mano, a gente tinha que vender, acho que 20, 30, a gente vendeu tipo 15, teve que pagar mais 15 do bolso. A gente falou, mano, tá foda isso, tá Isso é ligado? errado. Mas muitas bandas que começaram, acabaram os caras faziam, esses produtores faziam isso e pra Mas tinha uma mim, parada- isso foi o que e o que você falou exemplo agora, que começou essas bandas começaram a sumir, provavelmente justamente por conta disso, tá ligado? Porque talvez não com você, mas com outro produtor, o cara se fudeu porque ele teve que tirar do bolso, e isso foi miando a cena. Então, eu conversando com os músicos velhos da época, assim, quando a cena era muito forte, a cena não é mais como era antigamente, né? Que nem você falou, ABC pro HC lá, colocou 4 mil pessoas dentro. Então, era uma cena muito forte.
Eu sempre era legal, achei assim- que o responsável, infelizmente, foi essa questão da venda de ingresso de uma forma deturpada, né, que esses produtores faziam na época. Eu acho que o lance não era a venda de ingresso, era o sistema que foi construído. Porque aí o que acontece também? O sistema ele é falho, não dá pra você falar assim, ah, mano, ó, montei um esquema aqui que é infalível, pô, tal, não sei o quê. Ele vai ter falhas. E ele também vai dar oportunidade para acontecer o quê? Mano, você tem uma cena que é hardcore punk rock, tá ligado? Ela Sim. é isso. Ela tem uma cultura. A gente cresceu com essa cultura, tá ligado? De tipo, mano, colar lambe-lambe na rua, de tipo, Sim, mano, fazer os fazer flyers, os entregar flyers, na porta da distribuir. galeria. Quando chegou essa época, foi a mesma época que chegou o Orkut, que chegou não sei o quê, o que que aconteceu? Cara, da mesma forma que hoje tem um monte de moleque trapper, um monte de moleque querendo ficar famoso, o que um monte de gente viu na cena era uma forma de ficar famoso. E aí entrou um monte de playboy, com produtor, com empresário, com investidor, que vinha e comprava a rapa de ingresso, porque para eles aquilo lá não custava porra nenhuma, entendeu? Sim. Então foi um processo. A venda de ingresso começou de uma forma inocente, tá ligado? Era uma forma de tipo, mano, vamos se ajudar, Sim. vamos garantir que ninguém vai tomar o preju. Depois, de repente, a coisa foi se moldando para uma parada capitalista bizarra e, de repente, cara, você tinha a banda que chegava, comprava 200 ingressos e garantia o melhor lugar no festival e pagava pro nome dele estar um pouco maior no flyer, tá ligado? E pra tocar antes da Pra banda tocar antes. principal. E aí o que? sim. A molecada que realmente vivia aquilo, que queria viver o punk rock, o hardcore, eles não estavam vivendo mais, eles estavam vivendo uma guerra pra ver quem tocava mais, tocava. E aí você ia ver aquelas bandas tudo moldadinha no estilinho NX0 que tinha acabado de bombar, no estilinho e tal, não sei o quê, com umas roupas diferentes. Não era aquela coisa mais, tipo, inocente do moleque rebelde, tá ligado? Então foi uma construção de, tipo, sei lá, de 2004, quando a coisa começou, até 2010. Nós estamos falando de 6 anos, não aconteceu tudo de uma vez, tá ligado? Sim. Até 2010, quando o bagulho desandou. Só que quando desandou, já era uma coisa assim que, tipo, velho, quem tava no rolê no começo já tinha desencanado de se misturar com essa galera, assim, tipo, porque aí era produtor, não sei o quê, era muita grana, era muito não sei o quê, porque eu já vou lançando agora, tô fechando com o Rick, às vezes iam umas bandas que você nunca tinha ouvido falar na vida, o cara já tinha empresário, entendeu? E assim, velho, aí surgiu uma pá de bosta, uma pá de coisa estranha, e aí aquelas coisas que dava até um pouco de vergonha ali de você ver, assim, sabe? Tipo aquela matéria Sim. da Globo falando do Zemo. Nossa, isso aí também que foi o que matou muito a cena, né? Mas matou porque, mano, era... essa matéria Aquela do vergonha Fantástico era a foi realidade foda, do velho. bagulho, entendeu? Você saía, você não se reconhecia mais. Aquela não era mais a tua molecada, entendeu? Não era mais aquela parada. Então, assim, a venda de ingresso, ela impulsionou, matou, cagou em cima, mas, assim, o que fudeu de vez, assim mesmo, foi a Playboyzada entrando com grana e, tipo, mano, fazendo parte de uma parada que eles não faziam parte da cultura da parada. É o lance da moda, né, mano? Quando o bagulho vira moda, um monte de gente um monte de gente vê que o negócio tá virando e fala assim, opa, tem como eu lucrar em cima disso. Mano, depois assim, de repente, a moda era ser dupla sertaneja. Exato. E agora a moda é ser do rap não, do Trap. funk, do trap. Tipo, a molecada quer fazer isso agora. A galera tá sempre em busca de ser famoso, né? Independente do que, tá ligado? Sim. Uma coisa é você viver a cultura, outra coisa é você querer a fama. Tá ligado? Aí você vai perguntar pra galera que é do sertanejo se eles acham do caralho. Vocês achavam? Não achavam. Tá ligado? Você vai perguntar pra galera que faz trap há 1000 anos, que é molecada agora de 16 anos, chega com um empresário, vocês acham do caralho? Não acha. Entendeu? Mas assim, infelizmente é assim que o mundo toca. O que a gente pode fazer? Uma vez eu peguei um Uber, daí eu tava conversando de música com o cara dele, não, porque meu sobrinho faz trap e tal, meu afilhado faz trap e tal, não sei o quê. E não, vou te mostrar as músicas aqui. Cara, assim, mas sabe como, tipo, é tudo igual? As músicas é tudo igual, tudo igual, tudo igual, assim, que você fala, pô, mas... Eu falei, pô, mas é legal, bacana e tal, mas não tem uma coisa assim que diferencie, né? Tipo, você fala, porra, essa aqui dá pra você diferenciar Mano. daquele artista. Dele, não, mas tem essa aqui que ele colocou uma flauta. Eu falei, tá, legal, mas não muda. Mas muita isso é o que a coisa. gente acha deles. Se você apresentar as bandas que a gente gosta pra eles, eles vão achar tudo igual. Fala assim, é tudo pato, 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 pato. Muito de gosto, né? É. Tipo... Mas o lance também que a gente tava falando da cena é que nem o Hangar,
o Vulcano, o Blackjack, não fazia esse trampo de venda, né? O hangar não. Os outros pra caralho. Fazia? É que pra mim, eu acho que Vulcana não. pra caralho. Vulcana foi O precursor? Precursor, primeirão a inventar. Ele inventou o método, tá ligado? Blackjack, eu toquei no Blackjack vendendo É ingresso um também. furo de notícia aí, porque pra mim Cara, isso o veio hangar, depois, porque muitas bandas surgiram dessas casas, né? Que começaram a ficar famosas e tal, e pra mim eu achei que não rolava isso nessas casas Rolava. maiores, hein, vamos dizer assim, que rolavam vários eventos, né? Cara, na real, assim, a gente tinha uma parada que eu cresci dentro do Vulcana, frequentando o Vulcana e, tipo, mano, aprendi muito das coisas dentro do Vulcano. Lá era a minha casa, meu rolê, tá ligado? E aí, cada galera tinha o seu rolê regional, tipo, aqui a casa, então a gente tinha um lance de, tipo, trazer as bandas pra tocar no Vulcano, aí as bandas levavam a gente pra tocar no Blackjack e tal, não sei o quê. A gente tinha essa liberdade quando não existia essa parada. Depois começou a existir, a coisa começou a entrar grana, a galera tal, não sei o quê. Então, fecharam-se as portas para a questão de ingresso. Mas o hangar foi. E assim, velho, por um tempo o hangar era sempre a outra casa, tipo, não era a nossa casa, tá ligado? Mas o hangar nunca se. Eles tinham um bagulho de esquema 110, que era nas sextas-feiras, que aí as bandas tinham que. Pegava o ingresso, mas ele tinha essa consciência de, tipo, não cobrar. Inclusive, eu toquei no esquema de não cobrar se não tivesse vendido. Às vezes ele falava, porra, mano, vendeu pouco, não ajudou. Mas tudo bem, vamos ver na próxima, tal. Uhum. E o Marcão e a Silmara, que são os donos do Hangar 110, eu fui conhecer eles bem e ficar amigo deles e, tipo, mano, ter uma relação de amizade mesmo com eles, depois que esse rolê já tinha acabado, depois que o ABC Pro HC tinha acabado, depois que eu tinha tocado no hangar, tipo, sei lá, 20 vezes com o Chileper ao longo do tempo, que eu consegui trocar ideia com eles, assim, tipo... por exemplo, a casa do Green Day Cover em São Paulo é um hangar. A gente faz um show todo ano lá, que é um show especial, sempre dá uma galera pra caralho. E, cara, a forma que o Marcão trabalhou, e sempre trabalhou, sempre foi muito honesta com todo mundo, tá ligado? Então ele nunca explorou, era a única casa que não tinha essa parada de, tipo, precisar dos ingressos para se garantir, porque, mano, os shows no hangar já eram épicos. Uma Sim. banda igual a nossa na época, igual de um monte de amigos que viveram essa época, mano, quando a gente conseguia anunciar um show no hangar, tocando com alguma outra banda, significava que a gente tinha saído do esquema. E, de repente, a gente agora era uma banda outro nível, entendeu? Acho que a forma dele trabalhar era assim, porque ele fazia peneira no esquema 110 para já jogar com bandas grandes, então isso... Você entendeu? Essa Mas escada era ele muito tinha boa. um método de, tipo, Sim. mano, ele não vai... Ele colocava as bandas na sexta, botava os ingressos, ele tinha um método de, tipo, entender que banda que era do corre, tá ligado? Ele não cobrou de ninguém nunca, nada, nunca vi, tá ligado? Mas ele tinha um método e ele recompensava a galera e ele catapultava muita gente para outros shows, entendeu? Então você tinha um ganho de estar fazendo aquilo. Você até comentou, porra, o foda é que os amigos ajudam 1, 2, 3 vezes, mas as bandas queriam tocar todo dia, cara. Sim. O cara queria tocar, você tinha uma programação de setembro, o cara queria abrir todos os shows e ele não ia conseguir vender ingresso para todos, mas ele queria, entendeu? O Marcão, ele tinha esse lance da construção de tipo, mano, eu vou botar bandas para tocar, bandas legais para tocar nos meus eventos, então assim, o fato de o show ser no Hangar 110 já garantia público. Independente de banda que era. E no hangar você não via banda bosta. Banda bosta. Você sempre via uma banda assim, tipo, não poderia até gostar do som dos caras, mas era sempre uma banda boa. Não tinha banda bosta, entendeu? E aí o lance, mas esse é um lance. O Marcão é um cara que tinha essa cultura do punk rock dentro dele. Ele tocou em banda punk rock. Ele abriu essa parada quando, tipo, mano, o punk rock era uma incógnita. Tá ligado? Ele abriu o bar numa incógnita e, mano, é a vida dele aquele bagulho. Então é a diferença do cara que tá fazendo pelo dinheiro e o cara que tá fazendo pela cultura, tá ligado? Porque o dinheiro é consequência, né? É consequência. Ele sempre fez pela cultura, cara. Então, assim, você fala de qualquer maluco. Todo mundo acerta, todo mundo erra, todo mundo tem fase boa, fase ruim.
Mas o Marcão é um cara assim que, cara, devia ser canonizado no fim da vida dele, porque, mano, o que esse maluco fez Sim. é E faz até surreal. hoje, né? Faz que ele até acho que hoje. vendeu e voltou com o hangar. Uhum. Tipo, É, não sei se ele nunca vendeu, né? Ele, Ele tipo, só. deu uma desencanada, passou no ponto, depois Sim. acabou sendo... Mas E assim, ó, pra você ter uma ideia, mano, sobre quem é o Marcão, a última vez que a gente tocou lá, que foi ano passado, porra, teve o show, tal, não sei o que lá, mano, o maluco tá lá miliano, tá ele e a esposa dele, tal, não sei o que. Mano, a gente acabou, a galera foi embora, os seguranças entregaram lá as bandeiras, fechou o bar, a gente tava desmontando os bagulhos, já tudo vazio, mano. Tava ele e a mulher dele passando um rodo no banheiro ali, limpando a parada, você entendeu? sim. O cara faz o bagulho com um Ele amor que vive o não, bagulho. entendeu? Ele vive aquilo. E a gente tava falando do esquema 110, tinha um detalhe, né? A banda que era campeã gravava um CD. Uhum. Não sei Mas se. veja aí. Por favor. Opa. Gravavam um CD, né? A banda É. que ganhava o. Acho que. Eu não sei como que era o circuito, se era por Ah, eu não meses vou ou lembrar, anual, mas eu lembro é. que a campeã, ele. Não sei se era o hangar que pagava, não sei se tinha aquele esquema com a Estrondo Eu também. lembro que tinha Mas eu alguma lembro coisa que assim, gravava. tinha um Que CDzinho. tinha o. Não, mas gravava um CD Ah, da o Food for banda. Life saiu pela Strondo, né? Não, os Thompsons, não sei se lembra Os dessa banda. Thompsons, lembro, Os pô. Thompsons, o primeiro CD deles, eles gravaram porque eles ganharam o esquema 110, É. tá ligado? E outras bandas também rolaram isso. E era, pô, isso era foda, né? Era Na foda. época, gravar um CD, pô, era uma. Hoje você grava no quarto, você grava um álbum ali, grava a bateria no estúdio, joga tudo ali. Naquela época, não, mano. Naquela Não, gravar CD época. era um... O ápice era você gravar por canal, porque a gente É. fazia aquela gravação semi-ao vivo, né? Os instrumentos Sim, ali sim, era e o que a gravava a gente voz fazia em mesmo. cima. Então, você gravar um CD naquela época, ter a oportunidade de poder fazer isso era foda pra Era caralho. foda. E o Marcão ajudou Então, muita gente. o hangar era tipo um ponto fora da curva de toda Exato. essa bagunça aí, entendeu, Sim. mano? Era fora da curva o hangar. Tanto que até o festival que eles tentaram emplacar, o Oxigênio, a primeira vez, não foi bom. Tipo, o show em si foi acontecer, mas não foi bom de público. Porque não tinha ingresso, não tinha venda de ingresso, não tinha o esquema todo fazendo a máquina funcionar. Eles Sim. quiseram fazer um negócio tipo, vamos fazer no molde gringo, né? No molde que eles trabalhavam. Funcionou? Funcionou, mas não foi, né? Uhum. O primeiro foi o da Barra Funda? Não lembro, Aquele que a cara. gente foi, Crudão, não foi o primeiro, né? O Não. primeirão mesmo, eu acho que Eu teve não uma banda lembro. gringa. Aí ficou uns 4, 5 anos sem fazer. Ele falou, não, tinha que essa não dá certo, não. Aí depois deu a vontadezinha, aí eles voltaram a fazer. Porque aí, depois que acabou a venda de ingresso, depois que saiu tudo, depois que deu um reset na cena, e aí continuaram os que sempre tiveram, que voltou a fazer quem fazia pelas paradas, que não tinha mais a questão dos empresários envolvidos e tal, porque depois que deu o reset, acabou. Viu? A galera começou a se interessar com outra coisa. Aí resetou. Aí eles voltaram a fazer. E agora é o maior festival que a gente tem hoje é o deles, né? O Oxigênio. Nacional, que, tipo, mano, é um assim. bagulho muito grande, né? Refizeram. Só que hoje, aí a gente tem Spotify, tem YouTube, tem não sei o quê. A dinâmica de se divulgar uma banda, a dinâmica de fazer gente no show é diferente. A gente tá falando, o ABC pro HC era gigante, a cena caiu, mano. Dead Fish hoje vai tocar e leva sozinho o que o ABC pro HC fazia, cara. O bagulho hoje é muito maior. Não a cena hardcore e tal, porque virou tudo um bagulho meio comercial. A galera tudo hoje sabe de algoritmo, a galera sabe de não sei o que, fica lançando single pra caralho, já vem tudo instruída de tipo como fazer o negócio virar na rede. Obviamente isso se reflete em shows mais cheios, tal. Então assim, tá se reconstruindo uma cena pós-digital, né? Isso que eu ia te perguntar agora, Aham. Conrado. O que você acha da cena? Meio que tá voltando, porque o Travis, né, na pandemia, o Travis meio que começou a trazer isso, mais o pop punk, vamos dizer assim, né, com o Machine Gun, a Avril voltou, mó galera da cena lá fora voltou, isso começou a respingar um pouco no Brasil, ali na época da pandemia 2020, 2021. Você acha que o NX0 meio que voltou, o For Fun agora vai fazer uma turnê também? Você acha que há uma chance daquela cena que a gente vivia lá atrás voltar, ou você acha que é só um business ali, vamos Eu acho que é dizer? um business, mano. Mais business, Eu né? acho que é um business. Eu acho que assim, tem que separar as coisas, entendeu? O NX0, o NX0 voltar e encher um estádio, tá ligado, mano? Se você juntar todas as edições do Pro HC, não dá metade do estádio que eles encheram, tá ligado? É muito marketing, tá ligado? É muito marketing, assim, não que não tenha, vamos voltar. Mas assim, os caras acabaram com a banda quando o rolê caiu.
Aí o vocal foi lá, virou global, pá, não sei o quê. Falou vários da banda, eu não sei se você chegou a ouvir uns não cortes cheguei. aí, ele falando que não aguentava mais conviver com os caras. E aí, de repente, porra, tem uma oportunidade de, ó, nós estamos vendo aqui que a coisa tá não sei o que, aí as bandas voltam. For Fun, nossa, terminaram Não, numa uma treta ali treta e fudida, de repente aí agora volta. Você entendeu? E você vê que o timing foi bem pensado, né? Bem- Que o ano vai ser o ano 2023, ano do NX0, É. 2024 vamos pegar o ano For Fun. Não, e aí teve esse restart. Voltou também, voltou Então, também. assim, porra, se os caras gostam tanto da banda, se os caras gostam tanto da parada, por que quando o bagulho tava uma merda tinha acabado? Tá ligado? Não tô criticando os malucos, mas assim, convenhamos, né, mano? É porque se for ver o Dead Fish, Aí nunca você pega- parou. Não, o Dead Fish nunca parou. Manteve a parada, tem aquele É. público fiel e não foi por cena, foi porque os E o caras Dead gostam de Fish fazer o Tem bagulho. uma coisa que é bacana, que o público dele Se rejuvenesce, renova, né? né? Tipo, mano, se você vê umas molecadinhas tipo, de 14, 15 anos que gostam de Dead Fish pra caralho, né, mano? O Dead Fish tem uns méritos bons, assim, também tem umas coisas que eu vejo eles falando, assim, de tipo, pô, não sei o quê, eu jamais queria ter assinado. Meu irmão, se não tivesse assinado e não tivesse tido uma gravadora grande, não estaria do tamanho que tá hoje, tá ligado? É porque na época o Dead Fish, antes de assinar, ele já tava gigante, né? Era uma cena. banda muito grande. Sempre foi, né? É uma Todo banda show do muito hangar grande. do Dead Fish antes de assinar era. É sold out. Não tinha como entrar. Mas assim, hoje eu trampo com umas bandas de metal que são, tipo, mano, tudo independente, sempre foram independentes, são muito maior. A gente não mesmo? tem noção do que é o tamanho do. Assim, eu quando era moleque, até pouco tempo atrás, sei lá, eu achava que hardcore, punk rock era um bagulho gigantesco mesmo. Quando você descobre o rolê do metal, você vai aí você vai entender o tamanho do bagulho. Você vai descobrir o amor de nego por Sepultura, Angra e Correlatos. O bagulho é muito maior, é surreal. Entendeu? Então, assim, o Dead Fish, ele tá vivo e tá puxando carroça, mas, assim, se não tivesse tido a DEC naquela época, mano, estaria igual outras bandas menores, porque não teria conhecido a profissionalização que eles têm hoje e o quanto de dinheiro que eles podem fazer. Sim, é porque Tá ligado? aquelas bandas, elas são muito conhecidas num nicho ali. É. Ali em São Paulo, Rio. Mas o cara lá do Amazonas, lá do Piauí, às vezes não conhece. Que nem teve eu não sei com quem eu tava conversando, que era o Fresno. O Fresno, quando assinou, o Rick fez os caras regravarem muitas músicas que já tinham estourado, tanto que conheci ele como Paraíba, né? Mas agora é Paraíba, Lucas, né? Eu conheci ele com Paraíba Eu também. Aí ele falou, mas ele vai regravar isso de novo? Não, mas é porque vocês acham que é... Mas o Brasil é gigante, tanto cara. e o que aconteceu com o Dead Fish provavelmente foi mais ou menos isso, porque a DEC deu aquele impulso para os caras ser conhecidos nacionalmente. É. Que a gente Então, aqui conhecia assim, pra caralho. Mano, eu acho o Dead Fish uma puta banda, tá ligado? Eu só acho que às vezes eles pecam nesse bagulho de ficar demonizando essa época de deck, de tipo, eu não digo que queria ter fechado, não sei o quê, porque foi uma. Uma porra nenhuma, irmão. Tu tava comendo em cima dessa cama que tu deitou, entendeu? Mas assim, da galera, tipo, por exemplo, das bandas que a gente curtia um som, a gente curtia tipo, meio que o underground. O Dead Fish foi a banda que tipo, meio teve mais bem sucedido. Exatamente. Só que muita galera que era fora do nicho não entendia o Dead Fish. Porque não entendia. Falava, mas faz um bagulho estranho. Agora, tipo, quando o Farfã estourou, muita galera tipo, entendeu a vibe da parada, se identificou. Agora, o Dead Fish era muito fora da curva pra, tipo, estourar. É porque, mano, se você botar uma do lado da outra, veio meio que do mesmo lugar, mas não tem nada a ver com a outra. For Fun é um bagulho que, tipo, mano, sei lá, um regueiro gosta. Entendeu? Dead Fish, o regueiro não vai gostar, não, mano. Você entendeu? Mas aonde que. O que eu quero que você entenda é que, assim, sei lá, quando eu tava lá no burburinho do bagulho, em algum momento alguém chegou pra mim e falou assim: tô com uma banda do Rio aqui, queria levar os caras do For Fun aí e tal, não sei o que lá. E aí, tipo, mano, eu fui ouvir a parada e falei, que porra é essa? Não tem nada a ver, não é hardcore, não é nada. Mas os caras se inseriram, porque era ali que as bandas estavam fazendo sucesso. Entendeu? É porque o início deles foi o hardcore, né? Eles Mas gravaram... foi um hardcore meio safadinho, não era um hardcore, entendeu? Era um Blink, eles eram pra pegada Blink. Não. Não, primeiro eu conheço CD, o For Fun, era bem safadinho. Acho que no segundo CD que eles já, acho que foram lá pra Praia do Sono, fumaram uns baseados e voltou, tipo, porra, agora a gente quer mudar o som. Sim. Né? E só voltando no lance da... Uma menininha. Antes era garotinha.
Você entendeu? Aí eu ouvi aquilo lá e falava, mano, onde que isso aqui é punk hardcore, meu irmão? Sim. Entendeu? Era tipo, era mais pro rolê dos coloridos do que pro Mas se você pegar as bandas do Rio de punk hardcore, elas meio que são meio quase, não iguais, mas são muito semelhantes. Você pega, tipo, o de Bob, For que é Fun, tudo essa o hora. Scratcho. É. Eu acho que é a vibe do Rio. Mas banda de hardcore do é Rio, pra muito- mim, é Jason. Entendeu? Que é um Jason, bagulho não pesado. conheço de... Tá ligado? É tipo, isso é hardcore e punk rock. Só que Noção de Nada é do Rio, Noção né? de É Nada do era Rio, do Rio, Noção do Rio, né? Então, você bota um do lado do outro, entendeu? Tipo, mano, é o tal do Rio Core, né? Sim. Porra, Rio Core é caralho, tem nada de core aí, entendeu? É tipo, mano, um rockzinho safado comercial Sim. pra caralho. Ô, Conrad, tinha essa rixa São Paulo e Rio? Pô, Não? galera é tudo brother. Acho que o Carbono era do Rio também, não O era? Carbono era do Rio. O O Carbono Bubblegum, era um bubblegum, tipo, mano, muito legal, né? Muito 3 foda. acordes classe A pra caralho. Né? E assim, no limite do hardcore e punk rock ali, tipo, era vertente bubblegum quase pop Quase punk, pop né? punk, Pop né? punk. Mas voltando da cena, É. muitas bandas surgiram também da pandemia pra cá, quando o Travis começou a fazer, montar várias bandas, como ele começou a produzir muita coisa. Até a divulgar, filha né? do Will Smith também começou a cantar, tem uma banda também. E aqui no Brasil eu vi muita coisa acontecendo também, principalmente banda de mina. Né? Tanto que eu toco com a Safira, que ela era muito do pop, ela já caiu pro pop punk. É. E a gente faz uns shows e aí eu comecei a conhecer outras minas que cantam também, que tem um movimento rolando, não é muito estourado, mas tem um movimento de minas cantando em bandas que eu também não conhecia. Mas veio muito nesse lance, esse pós, né, vamos dizer assim, esse reset, não sei como que a gente pode dizer, pós, assim, que começou lá fora, né? Aí você fala pra mim o e veio seguinte, pra cá. vamos só fazer um exercício aqui. Pra isso acontecer, teve que o batera do Blink, que é uma banda Sim. super consagrada, super conhecida, um maluco super respeitado, o cara pegar uma galera pelo braço, abraçar e falar, mundo, olhem pra isso aqui, tá ligado? Eu vou tocar a batera nessa faixa, já que você gosta tanto de eu tocando batera, eu vou tocar a batera na faixa desses malucos aqui. Ele fazia isso mesmo, Pra tem vo- várias, né? Pra vários, entendeu? O maluco teve que ele chamar atenção, um batera, chamar atenção do mundo pra uma coisa, e aí, por causa disso, você tem uma cena emergente nesse sentido. Imagina o que seria do cenário rock, do punk rock, hardcore, independente, a puta que pariu, o que seria se as bandas, ao invés de ficar, tipo, discutindo quem que toca antes, quem que toca depois, chegasse uma e apresentasse a outra pro seu público. O brasileiro, diferente do americano, ele tem muito medo de ser trocado, tá ligado? Sim. O americano, ele sabe que o fato do cara gostar do Machine Gun Kelly não vai fazer o maluco deixar de gostar de Blink, tá ligado? Ele sabe disso. Ele sabe que, tipo, mano, ele tem o poder de fazer isso acontecer, e quanto mais ele fizer isso acontecer, mais o cenário vai ser frutífero pra ele, tá ligado? Então, assim, às vezes o cenário tava ali, porra, rolou um movimento, o Travis tomou a frente dessa parada e fez isso acontecer. O que no Brasil acontece? O cara tem medo do cara deixar de gostar da banda dele e começar a gostar da banda do outro. Aí os caras se poda, não quer deixar o outro crescer, tá ligado? O Rick Bonadio tentou fazer isso com as bandas dele, de tipo, não, quando vai ter o show do NX0, ou do CPM, você vai apresentar o maluco do NX0, você vai cantar 2 músicas junto, e aí vai continuar o show do CPM, e o público do CPM, do NX0 vai conhecer um, vai conhecer o outro, aí depois o NX0 fez isso com o Reitinho, que ele tentou emplacar, né? E ele tentou fazer isso. Não deu muito certo, mas tentou. Mas a cultura nossa aqui mano, é cada um por si, pai. Eu só vou te ajudar, esse é um bagulho sério, não é uma coisa. Eu só vou te ajudar se até o ponto que eu tenho certeza que você não vai ser melhor do que eu. Tá ligado? Isso acontece com as bandas. Por isso que o trap, o rap, o funk está estourado hoje muito por causa disso. Porque o cara estoura, ele já vai falar, faz um feat, já chama mais 3 brother. E nisso já lança mais 3. Você E isso entendeu? vai alimentando. É. Isso que não acontecia na nossa cena. Não acontece. A gente falou muito da venda de ingressos ter matado a cena. Pode, sim, ter uma porcentagem de culpa ali, né? Mas assim, não da forma que você fazia, mas da forma que outros produtores faziam. Mas o que matou muito a cena também foi justamente isso.
Esse lance de ego que você falou, a sua banda não pode ser melhor que a minha. Porque se eles se unissem e poderia rolar uma parada mais, seria diferente se um puxasse o outro, como hoje o funk faz. Você consegue cruzar mais ou menos o paralelo do que aquela venda inocente de ingresso que eu te falei ali Sim, no por isso começo? que eu te falei. O que ela fazia com a cena? Sim. Ela fazia o cara que assistiu um conhecer o outro, o cara que não sei o quê. Sim. Ela inocentemente fazia isso, entendeu? Ela sustentou o rolê por muito tempo com isso. Só que, assim, o negócio ia até a página 2. A partir do momento que a galera tinha um medo de um caralho de, tipo, cair no esquecimento de uma outra banda, que até então era banda de amigo, ficar mais famosa que a dele. Sim. Todo mundo tem o discurso de, tipo, eu vou ser... Não, a gente é unido, a gente é amigo pra caralho. Mas, no fundo, o que a galera quer é ele ser o foda. Sim. Se ele não for o foda, ele não quer que o outro seja. Entendeu? Sim. Então ele dá um jeito de podar, não sei o quê. O certo, se esses caras tudo, né, que tem as bandas estouradas hoje, isso serve para qualquer banda que tá estourada, se eles fossem o mínimo agradecido por tudo que essa cena deu para eles, tá ligado? E aí você pode botar no bolo do CPM a todo mundo. Os caras tinham que, mano, por obrigação moral, tá ligado? Todo show botar uma banda para abrir. Pra abrir assim, sem botar a banda pra abrir pra se fuder, tá ligado? Porque tem certas bandas aí que, tipo, mano, você vai abrir show da banda, era melhor tu não ter abrido. Porque o cara põe você pra tocar num espacinho, num palco que não cabe nada, tá ligado? Você tocar num som merda, não deixa você se movimentar porque a estrutura dele tá toda armada, tá ligado? Agora, se o cara tem o punk rock como ideal, o hardcore como ideal, tudo que ele cresceu vivendo e tudo que isso deu pra ele, que hoje ele tem, o cara tinha que, tipo, mano, virar e falar assim, não, cara, eu vou fazer uma turnê e eu vou botar as bandas pra abrir. Aí eu vou te dar um exemplo foda, tá ligado? Que assim, não vou ganhar nada pra falar isso, mas assim, cara, o Edu Falaschi, eu trampo com ele, faço merch do Edu Falaschi. O Edu Falaschi é um nome forte do metal, tá ligado? Sim. Cara, ele vai fazer uma turnê agora em maio, não sei quantos caralho de show aí que ele vai fazer, é show pra cacete. Mano, ele tá indo... do Veracruz lá? Não, mas o Veracruz já acabou, é uma turnê de outro álbum agora. E aí, o que acontece? Ele tá indo pra estrada, com 2 bandas no ônibus, as 2 bandas vão dividir o equipamento dele, o backline dele, vai usar a equipe dele, tá ligado? E vai fazer a turnê inteira com o cara, no Brasil inteiro. É uma banda que já é conhecida e uma banda que ninguém conhece. Mas, assim, nenhuma do tamanho do cara. E o cara poderia fazer essa porra toda sozinho. Sim. Ele poderia fazer sozinho, ele ganharia talvez mais sozinho. Tá ligado? Porque como ele tá dividindo até a equipe, provavelmente alguém tá pagando isso. Né? Ele tá pagando. Você entendeu? Sim. Só que o maluco sabe de onde ele veio, meu irmão. Entendeu? Ele sabe que se o metal for maior, é bom pra ele. Sim. Por isso que o metal é tão grande há tanto tempo. Não é porque... Não tô dizendo que os caras são santos, né? De tipo, mano, nossa, que bom samaritano. Óbvio que tem uma questão de tipo, porra, logística ali e tal, vai ser legal pra vender a turnê, ter as 3 bandas legal e tal, mas não sei o quê. Mas ele poderia fazer sozinho, ia custar menos, ia dar menos trabalho e tal, não sei o quê. Que banda dessas aí que enfia uma banda junto no ônibus, mandar 20 coisas, os caras querem nem saber, os caras querem milhões, mano. Tanto que teve poucos coletivos de banda assim, né? Não tinha feat, se você for ver, não tinha, era muito difícil que fazia. E falam muito que o rock morreu, né, que tem esse, o rock morreu no Brasil, mas foi muito por causa disso que você falou, que a sua banda não pode ser melhor que a minha, tá ligado? Não tinha essa união, essa ajuda, esse, porra, eu tô lá em cima, eu vou te puxar, tá ligado? Era muito difícil alguém fazer isso. Tu acha que o rock morreu no Brasil? Cara, eu acho que porra do Rock in Rio com 100 mil negros. É que o Rock in Rio também, se for ver, não tem só rock, né? Não, mas assim, nos dias de rock. Sim. Tá ligado? Não morreu. Tem uma galera que... A galera ouve às vezes rock. É carente, tá ligado? Porque não tem assim, mais banda... E até por isso que eu toco cover, mano. A galera ouve rock pra caralho. A galera gosta de rock and roll. A galera gosta. Mas só banda nova, acho que se fode um pouco ainda, né? Se fode pra caralho. Entendeu, meu irmão? A gente tá no país, assim, a galera gosta de rock pra caralho. A galera gosta de ouvir, a galera consome. O problema do rock nacional é que ele não se organiza pra ser um bagulho foda pra todo mundo. Ser foda pra todo mundo.
ter show pra caralho. Ele não se organiza. E não sou eu que vou organizar mais essa merda. Meu tempo já passou. Eu cansei de tentar, de fazer as coisas. Tá ligado? A molecada nova que tá vindo, as bandas que estão com coisa, eles têm que, tipo, mano, criar público. Tá ligado? O que eles fazem muito é correr atrás de um público que tá solto na internet, bota a ficha no patrocinado, bota não sei o quê, fica lá nos algoritmos do bagulho, tentando encontrar, porque as pessoas encontrem eles. Cara, nada melhor do que juntar 4, 5 bandas e fazer as pessoas descobrir que elas gostam do bagulho, criar público. Criar público é tipo, mano, você inventar pessoas onde não existem pessoas, tá ligado? Que era o que o ingressinho fazia lá. Tu arrancava o teu amigo do colégio pra ir num negócio que ele, mano, eu nem conheço. Vamos lá com nós tomar uma. De repente ele tá curtindo um rolê. Sim. Entendeu? É tipo fazer as pessoas experimentarem a parada. Então você acha que a forma mais certa e mais fácil de você conseguir fãs, vamos dizer assim, é organicamente você tocando, juntando com uma galera. Nada melhor. Porque eu tô te perguntando isso, porque eu fui tocar no Hangar e a banda principal era um TikToker bem famoso. Cara, esse cara vendeu 5 ingressos. A banda que eu tava tocando com essa Safira, a gente vendeu 60. A gente foi no boca a boca, os amigos foram lá. E o cara era o que ia fechar, ele vendeu, acho que não vendeu nem 10, cara. Uhum. Tanto que quem organizou foi o Edgar, do Holy Tree. Que tocava com o Edgar Avian. Ele que organizou esse show, ele tava puto, tá? Ele falou, meu, o cara tem não sei quantas visualizações no TikTok, no Instagram, mas é que o público do cara é 13, 14 anos, que não tem grana, o pai não vai levar, não sei o quê. E é aquele lance do algoritmo, tá ligado? Fica caçando algoritmo, não é. Às vezes o cara é bombado na internet, mano, mas ele não enche a casa. Eu fui fazer um outro show também, nem vou expor a cantora, ela, contrato com Universal, o caralho. Mano, não tinha 30 pessoas no show, tá ligado? A mina com 3, sei lá, 10, mais, não, tem mais, uns 40, 50 mil seguidores. Não encheu, velho. Não encheu o pico que a gente foi tocar, era um pico pequeno. Então, esse lance do algoritmo é que nem você falou, não é de mentira, é algo muito mentira, fugaz, tá ligado? O que uma galera, assim, ó, eu tenho principalmente com mulher rola isso, porque hoje a gente tá numa época que tem muita mulher no rock, muita mulher na música. Sim. Isso é do caralho, tá ligado? Mas, quando você começa a ganhar seguidores pelos motivos errados, tá ligado? Pelos motivos assim, tipo, você quer ganhar seguidores, a conta é simples, meu irmão. Você quer ganhar seguidores para que eles comprem o seu... Massagista de plantão. Você quer ganhar... o que no fundo você quer quando você tem uma banda você quer ganhar seguidor pro cara ir no seu show, pro cara comprar o seu merch, para ele tornar a sua banda viável. É isso que você quer, certo? Sim. Você tem uma banda para isso. Você quer que o cara ouça a música que você tá tocando, que você compôs com o maior carinho. Tá ligado? Aí, brother, quando você... E assim, eu tô falando principalmente pra mulher, mas isso serve pra homem também, tá ligado? Quando a sua banda, a galera começa a curtir a sua página, porque você posta vídeo na academia com roupa curta, posta peito, posta bunda, o maluco posta tanquinho. Tu tá ganhando seguidor pra caralho. A galera não quer ver seu show, a galera quer ver sua bunda. A galera não quer ouvir a música, a galera quer ouvir você insinuando que é uma piranha e que pode pegar o cara. Ou vice-versa, entendeu? Então, a gente tá numa era de, tipo, mano, muitos seguidores, muita coisa e pouca realidade, tá ligado? Sim. Agora sim, eu vejo muita banda que, porra, seguidor pra caralho, tu vai ver a banda ao vivo, não é legal. Não tem estrada. Cara, o bagulho é o seguinte, se você vai se meter com música, se meter com banda, com tocar, você tem que tocar, cara. Nada vai te trazer mais público, nada vai te dar mais consistência do que tocar. Tocar pra cara. Não adianta falar assim, eu prefiro bombar na internet primeiro para já começar arrebentando. Ninguém começa arrebentando.
Ninguém começa arrebentando. É tudo mentira, cara. Entendeu? E assim, eu vou te dar um exemplo besta, assim, cara. Mas assim, eu tenho esse meu cover do Green Day faz 25 anos. Cara, teve um período nosso que a gente participou de um programa do SBT que acabou a gente indo em 3 fases, ganhamos um programa. E aí, nessa época que a gente tava passando na TV pra caralho, cara, de repente surgiu assim, mano, 130 mil seguidores no Facebook. Porra, caralho, que foda, tal, não sei o quê. Uma galera que, tipo, mano, nunca foi num show, jamais irá em um, tá ligado? Sabe por que serviu isso? Pra, tipo, mano, encher de gente na página do Facebook, que hoje eu não posto um bagulho lá, tem tanta gente naquela merda que tá nem aí, que foi só aquela hora, que tipo, mano, eu posto um bagulho lá, dá 6, 7 likes. Aí eu tenho que focar tudo no Instagram, porque no Instagram tem 8 mil pessoas que eu conquistei tocando e que conhecem, que viram e que se importam com o que eu tô postando. Sim. Você entendeu? Então, assim, o que são números, além de números? São só números, cara. O que importa é o quanto você consegue movimentar e engajar a galera de tipo, mano, e não é tipo, "Ô, minhas taxas aqui. Mano, foda-se essas taxas. Foda-se a porra do algoritmo. Foda-se tudo. O que importa é o quanto você tá construindo e fazendo as pessoas, tipo, mano, verem o que você tá fazendo e grudarem, entendeu? Esses números não importam, cara. Porque no fim das contas, se você tá fazendo música, é pra tocar música. Não é pra você ficar ganhando fazendo outras coisas, tá ligado? É Mas, isso que eu ô, Conza, você pega essa molecada que tá começando, beleza, o moleque lá tem 14, 15 anos, tá com, puta, quero fazer o som, quero começar a tocar, gosto de rock e tal. Puta, qual que é a referência que eles têm hoje pra isso? Porque na nossa época a gente tinha, tipo, a MTV, a gente tinha, tipo, a 89, sei lá. A gente tinha uma galera que gostava, que a gente queria estar com essa galera, então a gente você ia com essa galera, você conhecia bandas e tal. Hoje a molecadinha fica muito dentro de casa, muito dentro do celular, então não tem essa, tipo, uma referência, sabe? Você acha que foi isso que meio que deu uma descanchada Sim, mano, perdeu a referência. É o que eu falei pra vocês, deu um reset no bagulho, mano. A pandemia serviu pra dar um reset, inclusive, entendeu? O reset no bagulho é o seguinte, cara. Ah, mas porra, não vira. Eu tô indo tocar lá no bar e tá dando 20 pessoas. Porra, meu irmão, antes do rolê ser do tamanho que foi, era isso que era para isso que o Dead Fish tocava, era pra isso que o Grita na HC tocava. 20 pessoas, 30 pessoas, o rolê era esse, cara. Você entendeu? Não era 300, 400 pessoas que nem a galera quer. Você, Os pô, caras já quer começar lá em você cima, né? começa lá em cima, mano. É uma Galera, construção, né, velho? é uma construção. Esse rolê, ele tem que ser reconstruído. Tem uma galera que ainda tá tocando pra muita gente, porque, mano, tem toda uma história, tal. Talvez você se juntar dessa galera, absorver o que eles têm, tentar, tipo, mano, tocar junto. Porra, tem uma pá de banda aí, Reitim, Dance of Days, Xander, blá, 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 que não são bandas estouradas e que estão aí, nunca pararam, entendeu? Porra, mano, se eu fosse montar uma banda hoje e tivesse com um pique de tipo, mano, construir um bagulho do zero, eu ia me colar nesses caras e tentar, tipo, mano, quero tocar com o Xander, eu moro onde? Moro no São Bernardo, então vou trazer o Xander para São Bernardo, vou botar minha banda para abrir, coisa que eu fiz em 2004, 2003, entendeu? Era assim que a gente fazia as coisas. Se eu queria tocar com o Dance of Days, eu trazia o Dance of Days, tocar, assumir o risco e fazia. Era muito mais barato correr esse risco do que pagar os ingressos. Entendeu? Quando eu percebi isso, porque você fala, não sei o que dos ingressos, eu vendi muito ingresso, óbvio, mas teve um momento que eu percebi que, tipo, cara, se eu, em vez de pagar pro organizador, eu organizar, a meu benefício, porque eu não fiz o bagulho pro labore, tá ligado? Eu fiz o bagulho, tipo, mano, eu vou organizar pra botar minha banda pra abrir. Eu criei a minha janela. Se o cara tem essa cabeça de empreender, ele consegue, não tem uma fórmula. Você tem que fazer tal coisa, fazer tal coisa, fazer outra coisa. Isso, mano, não existe. Agora, você quer, tipo, mano, ser reconhecido, quer você fazer o seu nome ser associado a uma banda legal, começar a fazer o público dessa banda entender o seu rolê, você tem que aparecer junto. Nada melhor do que tocar junto. Faz acontecer, tá ligado? Simples assim, cara. Você falando do Sugar Cane, foi até com o Crido no show deles no. Eles tocaram no Sesc Belenzinho.
Caralho, o bagulho lotado, assim, mano. Mó galera e todo mundo cantando as músicas, assim. Você falou, porra, me sentindo hangar, assim, tipo, 15 anos atrás, tá ligado? É, E, tipo, uma galera que. Mas você vê que não é uma galera mais nova, assim. Você vê que é uma galera galera mais velha. de Galera, é o 30 rolê do pra velho, meu cima, irmão. assim, é o rolê do É o velho. rolê do velho. É o rolê do velho. É que nem quando teve show do Inocentes, né? No. Nossa, ali do- só nego arrastando a Aí, bengala, é, só. aí você vê a galera que vai, é tipo só os tiozão, tá ligado? Cara, eu Sim. vejo, às vezes eu vejo postagem dos meus amigos. Ah, fui no show do Sugar King mesmo. Ah, fui no show do Sugar King. Puta, mano, as minas que na época tinha 18 anos, 19, 20 anos, com aquela sainha xadrez, agora com o filho no colo. Sim. É, caralho! Entendeu? É um saudosismo, tá ligado? É um saudosismo. Mas pra mim, esse rolê sempre vai acontecer agora, que nem acontece aquelas baladas tipo flashback. A galera vai querer ainda, porque faz parte da infância deles. É porque Ninguém não vai abrir mão disso. É porque tem muita gente que quer reviver aquilo, quer que aquilo volte pra poder tentar reviver. Pô, A era gente, uma a coisa. gente vai, e se o Sugar Cane tocar daqui 10 anos, se o Deus tocar, a gente vai querer ir, porque a gente é a nossa infância, é a nossa época isso daí. Sim. Então, voltando no papo da molecada, a molecada tem que construir uma parada que seja da época deles, entendeu? Mas Não dá pra eles querer viver a época nossa, Exatamente. você Mas entendeu? eu acho que hoje é difícil pensar assim, porque, mano, o moleque é hoje 12, 13 anos, ele olha, mano, pra ele a vida é like, é seguidor, não é mais que nem a gente, puta, da nossa época era, pô, você tem a galerinha, seus amigos, você queria ter, tipo, que nem a gente, dessa parada que você falou do Pro HC, pô, todo o evento que a gente ia, de festival que a Conhecia gente ia, todo mano, tu mundo. conhecia todo mundo, e era sempre as mesmas galera que tava em todos. E até hoje eu não sei como todo mundo se encontrava. É. Porque não tinha WhatsApp, celular, pouco a gente tinha, só Quantas tinha uns vezes eu te encontrei torpedos. lá de perdido no... Eu não sei como que era, como que a gente se encontrava naquela época. encontrava Era muito porque a gente ia nos maluco, mesmos mano. lugares e a gente sabia que os brothers estavam lá, mano. Sim, Tá também. ligado? A gente sabia que tava lá. Onde que eu ia encontrar meus amigos lá? Era rolê de amigo, entendeu? Esse é o lance, tipo, mano, hoje é muito difícil um moleque de 14 anos, se não for por muita influência do pai, querer ter uma banda de rock, tá ligado? Tipo, mano, o moleque entra na escola, o que os amigos vão mostrar pra ele é o que tá bombando e não tá bombando ter uma banda de rock, tá ligado? O que a gente tá vivendo é esse saudosismo daquela época, tá ligado? Agora, o moleque, se quiser criar um negócio novo, tal, não sei o que, eles vão ter que criar do zero, mano. Do zero. Não tem mais. Tá ligado? Ô, Conrado, deixa eu te perguntar, mano, qual que é a diferença de tocar cover e autoral, cara? Assim, pra você que tá lá no palco tocando. Cara, vamos lá. Isso é uma confusão mental minha que eu já tive, mas assim, eu toco cover. Eu até postei um dia falando sobre isso. Não lembro porquê, mas eu escuto muito um bagulho de tipo, vai tocar cover. Você tá louco. Tá gozando com o pau dos Tá outros. gozando com o pau dos outros, tem que fazer o seu som, tá? Meu irmão, eu já fiz o meu som, eu já tentei, já sonhei, já briguei. Eu fui até onde deu com essa parada. Até o momento que, tipo, mano, não dava mais, tá ligado? Tipo, o bagulho tava caro, não tava dando retorno nenhum e, tipo, mano, a sua energia acaba, tá ligado? Então, assim, eu tentei falar pra você que não é mentira. Então, falar assim, você tem que tocar cover, você tem que tocar autoral. Meu irmão, se você quer tocar, se você gosta de tocar, você vai tocar feliz a música que você gosta, independente da música que for. Por exemplo, o Green Day, pra mim, mano, ele tem um valor sentimental de tipo, mano, eu aprendi a tocar bateria ouvindo Green Day. Quando eu vou tocar num show Green Day, eu acho foda pra caralho. Tipo, eu fico feliz tocando o bagulho. Porque aquilo é a minha história, entendeu? Eu acho que talvez se eu tocasse alguma coisa diferente, seria estranho, tá ligado? Talvez se eu montasse uma banda de cover variado, eu acharia estranho. Mas isso sou eu. Agora, o que eu acho é assim, velho. Você, quando resolve tocar um instrumento, você resolve tocar aquele instrumento porque você gosta pra caralho daquele instrumento. Então, assim, uma coisa é você tá tocando pros outros, outra coisa é você tá tocando pra você. Mano, eu adoro tocar bateria.
tá ligado? Adoro, é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida. Se eu tô tocando Schlepper, porra, do caralho, tem um que a mais de tipo, é a minha banda, seja pra 20, 10, 15 pessoas, 300. Se eu tô tocando Green Day, é as músicas que eu gosto pra caralho, é a minha vida. E se eu tivesse tocando sertanejo, tivesse estudado pra isso e quisesse, tipo, mano, ser um músico de variado e tivesse naquele momento tocando sertanejo, eu ia estar curtindo pra caralho porque eu, mano, me dediquei pra estar fazendo aquilo, tá ligado? E aí, assim, o que a galera tem que entender do mundo é que, cara, a gente tá num país que as possibilidades para um cara viver de música autoral são mínimas, tá ligado? E aí você execrar o cara que tá tocando um instrumento que ele gosta, tocando a música que ele gosta porque não é a música dele, você quer que o cara faça o quê? Toca para 30 pessoas o resto da vida? Você quer que ele toca de graça o resto da vida? Você quer que ele, tipo, mano, condicione o fato dele tocar um instrumento que ele goste a ter que dar certo no autoral? Ele só vai poder, tipo, mano, experimentar ganhar uma grana, experimentar ser bem tratado, receber refeição no camarim, se ele bombar com a banda dele. Cara, nós estamos num país que tem espaço pro cover, que valoriza o cover, porque valoriza a diversão, tá ligado? E pouco valoriza o autoral. Não tô falando que não tem que tocar autoral. Você tem que tentar, tá ligado? Só que você tem que saber o que você tá tentando. Você tem que saber o que você tá tentando. Você tem que saber que o mercado é restrito, que é difícil bombar, que você precisa de uma série de fatores além de sorte para bombar, tá ligado? Você não pode ser um iludido de tipo, achar que de repente alguma coisa vai acontecer na sua vida. E ainda falo mais, mano. Eu queria muito que a minha banda cover tivesse feito o que fez até hoje, antes de eu ter tentado com o autoral. Porque eu teria tentado muito melhor, tá ligado? Eu teria tentado de uma maneira melhor. O mercado cover, por exemplo, ele tem uma cobrança, uma exigência por você ser bom que o autoral não tem. O autoral é tipo, é minha música, é minha linha de bateria, é a minha voz, eu faço do jeito que eu quero. O cover, mano, o cara sabe como é a música. Se tu não toca bem, tu não tá no mercado, meu irmão. Então a exigência por você ser bom é grande, cara. E aí, se você aplicasse essa mesma exigência que você tem para conseguir na sua música autoral, quando tu era moleque, talvez tu tivesse feito um trampo melhor e talvez ele tivesse tido mais oportunidades do que teve. Tá ligado? E esse lance de tocar, de você ter que ser puta foda pra fazer o cover, e porque tem muita gente que critica. Vi um cara tocando. Uma banda fez um cover de Raimundos, a gente colocou lá no Facebook lá. Aí o primeiro comentário era assim: porra, tocar Raimundos com chimbal dobrado é foda, hein? Pô, os caras, tipo, é chato com essas paradas, tá ligado? Sim, Tipo, porque conhece, porque gosta da banda. conhece. né? Conhece. Cara, uma vez eu fui tocar eu nunca vou esquecer disso. Eu fui tocar no Morrison uma vez, com o Green Day. E aí isso faz uns 10, 12 anos, não lembro. Aí, cara, no dia seguinte, eu recebi um e-mail de um cara que tava na plateia, falando assim, pô, assisti o show, é legal, mas porra, batera, tu tá fugindo do tempo, tem umas viradas ali que tu tá errando, tal. Não tô criticando, só tô te dando um toque, porque o Green Day é uma banda mais punk rock, tu tá tocando muito pesado, não é hardcore. Aí na hora que eu li o e-mail, eu falei, vai tomar no cu, cara. Porra. Só que, mano, depois, assim, eu não respondi o e-mail na hora, eu falei, porra, mas o cara tá certo no que ele tá falando. Tipo, eu sabia disso, eu sempre soube disso, que eu tinha problema com o tempo e tal, mas eu achei que passava desapercebido. Mas ninguém vê. E o cara viu, o cara identificou os meus erros que eu sabia que eu tinha e que eu não queria que ninguém soubesse. Tá ligado? Sim. E aí, passou uns 2 dias, eu respondi um e-mail pra ele e falei assim, mano, obrigado, eu sei disso e eu tô estudando pra melhorar. É um processo, tal, não sei o quê. Também não vou parar a banda enquanto eu não atinja essas coisas, mas obrigado pelos toques, tal. Eu até me impressionei comigo mesmo, falei, caralho,
Fui super, né? E aí passou sei lá, um ano, dois, o cara mandou um e-mail pra mim. Falei, aí ele mandou outro. Ele falou assim, cara, fui assistir a banda de vocês e tal, não sei o que, melhorou pra caralho, hein? Porra, parabéns. Então, assim, tem uma massa que tá curtindo, tem uma massa que não se importa, mas tem uma galera que é cri-cri. E só que essa galera que é cri-cri, na partir do momento que você atinge a expectativa do cara, ele vira um seguidor seu. Perdi as contas de quando eu encontrei esse cara em show nosso, tá ligado? Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem que fazer o bagulho bem feito. Bem feito, assim, guardadas as devidas proporções. Não precisa ser um absurdo, mas precisa ser minimamente bem feito, tá ligado? Então, hoje, tocar o cover e ter a banda no nível que ela tá, fazendo as coisas que ela já fez, tocando onde toca, pra mim é um tesão maior do que as coisas que eu consegui com o Schlepper naquela época. Porque, mano, eu tô brigando no mercado que tem uma competição. O Schlepper tinha só o Schlepper, Green Day cover tem vários. E aí, quando de repente chega o cara e fala, mano, vocês são a melhor banda, pô. De repente a gente toca num Hangar 110, que é a casa do punk rock, e lota a casa tocando cover. Tipo, porra, pra mim isso são conquistas fodas. Então eu não vou desmerecer o trampo que eu faço de cover, querendo ser, ai, olha, eu não sei o que de som próprio. Pô, os dois bagulhos são foda, tá ligado? Eu acho que o músico, ele pode idealizar um bagulho pra vida dele e ele tem que abrir a cabeça pra outras oportunidades, porque às vezes o que ele idealiza não é o que ele vai receber da vida. Só que ele pode receber um bagulho que às vezes ele, tipo, mano, é aquilo que vai botar comida na mesa dele, é aquilo que vai preencher a moral dele, é aquilo que vai, tá ligado? Que ele nem esperava. O que eu tenho de amigo que, mano, tocava hardcore, tinha banda de som próprio, pá, não sei o que lá, e achava que não sei o que ia viver e ficou frustrado pra caralho. E de repente foi tocar com um artista que já é consagrado como músico, tá ligado? O cara não tem nada, mas ele tá na turnê do cara, tá ganhando uma grana, viajando o país, criando os filhos com essa grana, que ele jamais imaginou que ia ganhar, tá ligado? Aí você ia falar assim, mas você vai tocar música dos outros. Quando você entra numa banda que já tá consolidada, que já tem história, o que você vai fazer de diferente de um cover? Você vai tirar as músicas que já estavam prontas, você não vai criar porra nenhuma. Tá entendendo? Então, assim, a gente tem que entender onde a gente tá, mano. Não dá pra ter essa briguinha de tipo, cover autoral. É porque tem muita gente que fala assim, pô, você tem que fazer som próprio, você tem que tocar, fazer seu som, cara. Mas, mano, tem hora que não dá, cara. Você falou do hater, né? O cara que te mandou e-mail. Ele era meio que foi um hater ali, mas do amor. Do amor. Tem uns desgraçados. E eu gosto, mano, eu acho que o hater é muito importante pra gente que toca, cria conteúdo, porque o hater, ele é um filtro, é o cara que ele vai falar bosta, de uma certa forma, mas é onde você vai saber onde você tá acertando e onde você tá errando. Porque hoje tem bandas, artistas que pagam agências pra poder te olhar, ou como criador de conteúdo, ou como músico, ou artista, enfim, whatever, pra te falar onde você tá errando, onde você tá falhando, porque tanto que com a gente aqui, teve um hater, eu acho, né? E eu fiquei feliz pra caralho. Eu falei, nossa, um hater, alguém pra falar alguma coisa pra gente se podar, pra gente ver onde a gente tá errando. Porque com certeza a gente erra alguma coisa tá deixando a desejar, enfim. E o hater é uma das melhores coisas que existem, porque ele sempre vai te apontar de uma forma que vai te machucar ali de primeiro impacto. Mas ele não é o rei da razão. Não, lógico, não tô falando que todos, tem uns cuzão que vai falar bosta, tal, às vezes que, sei lá, que quer falar algo pra te, sei lá, te deixar mal, enfim. Mas tem aqueles haters que você vai olhar de uma forma diferente, tá ligado? Na real eu acho assim, mano, o hater, ele é um termômetro de que você tá chamando atenção. Também. Tá ligado? Ninguém odeia nada de graça e ninguém gosta de nada de graça, tá ligado? E só não erra o cara que não tá fazendo porra nenhuma, mano. Quem tá fazendo, quem tá acontecendo, tá suscetível a erro. Mano, eu vou dar um exemplo idiota. Tu anda quantos quilômetros todo dia? Passo. Tu sabe andar. Aí tem hora que tu tropeça e cai. Normal, tá ligado? Errar é normal. Pô, o cara às vezes quer aperfeiçoar, ele vai falar de uma maneira, fala, pô, galera, o áudio tá meio não sei o quê, pô, a imagem tá não sei o que lá. Mas o cara não vai chegar a te dizer, cara. Tem muito hater de internet que, tipo, mano, o cara quer te destruir. O cara quer o seu mal, tá ligado?
Esse tipo de maluco é que, na real, é o termômetro do tipo, mano, eu estou chamando atenção ao ponto de incomodar o cara na casa dele, É porque tá dando certo. é porque tá dando certo. É. Mas esse cara tu não tem que ouvir, mano. Não, Não tem que existem dar nem atenção, dois lados, né? É. Assim, um lado- críticas são sempre muito boas. Pá, porra, às vezes a gente não aceita a crítica, ou tipo, mano, o foda é quando a crítica é uma parada em cima de uma coisa que você não queria que fosse revelada, entendeu? Tipo, você sabe que você não é tão bom naquilo, mas tu tá fazendo e até hoje ninguém comentou. E aí você tá ali no seu processo pra melhorar, pra tal, não sei o quê, mas você sabe, tá ligado? Você sabe que você foge do tempo, você sabe que você fala um negócio assim e tal, mas você tá tentando melhorar. Aí vem alguém e expõe você. Isso dói, tá ligado? Isso dói. É por isso que às vezes a gente leva a crítica meio mal, porque quando o bagulho é de verdade, né? E pega na alma do problema que você sabe que você tem. Porque no fundo a gente sabe os problemas que a gente tem. Sim. Mas o foda é quando é a maldade no ar, assim. A maldade é absurda, assim, mano. Foda. Por exemplo, a gente toca num bar que é o Manifesto, lá no Itaim Legal, Bibi. toquei lá já também. Mano, tá bar legal, tal, não sei o que, não sei o que lá. E eles inventaram na pandemia de fazer lives, assim como todo mundo fez lives. Pô, legal, a pandemia já acabou, mano. Os shows estão lá, quem quer ir no show tá. Mas aquela porra fica transmitindo live de todos os shows. Porque eles querem ganhar uns trocos a mais ali na monetização, tal, não sei o quê. E aí, mano, você tá tocando no bar, pra quem tá no bar, o som que vai pra live não é o som que tá no bar, a vibe da live não é a live do bar, é uma live meio. E aí, tipo, velho, você vai lá, faz um puta show, tal, não sei o que, aí depois você vai dar uma olhadinha na live. Mano, o que tem de gente xingando você na live? Caralho. Tipo, cara, dá até um caralho, mano. Tipo, acabei de sair no show mó foda, tava mó legal lá. E o filho da puta tá no sofá dele execrando a minha existência, tá ligado? No bagulho. Tanto que, tipo, velho, eu sei lá, faz um ano, mais ou menos, né? Que desde que eles começaram, eles chamam a gente, que eu vi a última live, eu falo pra eles, falo assim, mano, beleza, vamos fazer, mas não vai ter live, velho. Tipo, no nosso show tesoura live. Porque, porra, pra quê? Tá ligado? Pra que se expor, tá ligado? Desse E o jeito. som da casa lá, eles tratam Não, o bonitinho, som é né? foda, É mas... o loirinho lá, tem um cabelo mó sedoso. Gente boa né? pra caralho. Olha o cabelo dele, caralho, esse cabelo é sedoso. Ele é lindo, gente Ele boa. vai lá e tudo com padzinho, pá, volume. Ele É um puta som, mas na live é outra vai coisa. na live né? fica uma bosta. Entendeu? Aí, tipo, mano, eu odeio essas lives de, tipo, o cara que tá no sofá na casa dele, protegido pelo anonimato, xingando, cara, querendo a minha morte, falando que a minha banda é uma bosta, querendo que eu morra. Porra, vai lá no bar falar isso na minha cara. Não vai. Não vai, brother, entendeu? Então a internet é uma puta terra de ninguém, né, mano? Sim. Eu gosto. E perrengue. Conta alguma coisa curiosa pra gente de rolê, assim, que aconteceu, assim, engraçado. Puta, perrengue, mano. Mano, tu quer ver um perrengue? Eu tocava no Fist com o Crildo. É. O seu público deve conhecer bem o Crildo. Eu tocava no Fist com o Crildo, a gente foi numa pastelaria em Jundiaí. Em 2000 e... Fala aí, Crildo. 2005? Cara, 2000 bolinha. 2000 bolinha. Quando História R$1 boa. era dinheiro, mano. Quando R$1 era assim, um pastel custava 4 conto. Eu e ele sozinho gastamos 80 pau de pastel e não tinha como pagar depois. Né, esse foi um perrengão, né, mano? Pô, Cara, não mas conseguia nem falar de tanto que a gente tinha comido. Mas foi um perrengue bom, né? Perrengue bom. Cara, assim, eu já passei por muita coisa de tipo. Puta, separado na estrada. Eu fui tocar em Foz do Iguaçu. Aí a gente foi parado na estrada com os instrumentos. Tomamos geral da polícia com 12 na cabeça, assim. Tipo, como se fosse bandido, né? Como se fosse bandido trazendo muamba e eram os nossos instrumentos. Puta, mano, já fechei. Várias vezes aconteceu de tipo ir tocar em lugar. Aí o cara, não, tem ampli. Nossa, isso é E não horrível. ter nada, não ter assim nada. Teve uma vez que eu fui tocar em. Eu não lembro o nome da cidade lá em Santa Catarina. Eu falei, não, tem as paradas aqui e tal, não sei o quê.
Aí chegou a batera, era só o bumbo, mano. A batera era só o bumbo, cara. Não era nem a bateria do Gugu, né? Não. Ô, eu fiz o show, bumbo, cachimbal e prato, e tipo, tocando Green Day, como é que toca desse jeito? De experiência uma merda, tá ligado? Mano, já aconteceu algumas vezes de tipo, velho, vender o show, fazer o show deu certo, tinha gente na casa, o cara não perdeu dinheiro e não pagou a gente, já aconteceu Mas algumas como é que vezes. chega na hora, o cara não paga e qual que Mano, é? as casas, o rolê do cover tem esse lance, de tipo, não, beleza, valeu, segunda-feira eu deposito, hein? Esquece. Esquece, mano, esquece. Assim, tanto que hoje eu sou uma pessoa, mano, insuportável pra vender show. Insuportável. Mas assim, eu não vendo mais show pra quem eu não conheço sem garantia, tá ligado? E tipo, mano, chato mesmo. Talvez depois que eu te conhecer, rolar o primeiro e tal, eu fique mais maleável. Mas assim, eu cansei de tomar no cu com essas coisas. Tipo, tem muita gente que organiza o bagulho e só vai ser honesto contigo e pagar você se o bagulho dá certo. Se não der certo, Se pau não no der seu cu, né? certo, pau no seu cu, meu irmão. A culpa é da banda, a culpa não é da casa, tá ligado? Os caras contratam uma banda hoje, a banda tem que ser relações públicas, tem que ser marketing, publicidade, fazer o show. O cara que, se não deu certo o bagulho, a culpa é da banda, não é dele. Não é da casa dele, não é do lugar. A culpa é da banda. Banda que Aí não fica com raiva e não presta. paga. Exatamente, não paga. Fala, não veio ninguém, não paga, entendeu? Então, assim, já passei por isso muito. Cara, como produtor, já tive perrengue de show cancelado. Tipo, problema com o poder público, não abrir a casa, aí mano, ter que devolver ingresso. Já tive, já tive muito problema. Assim, porra, perrengue é o É o dia que a mais dia. tem, né? É o dia a dia é um perrengão, mano. Perrengue foda todo dia, tá ligado? Mas, Mas essa parada que você falou de banda cover, eu acho legal porque, por exemplo, uma vez eu fui no. Puta, aquele barzinho que tem de rock lá no Itaquera, mano. Você lembra aquele que é longe pra caramba? Luar Rock Bar. Isso. Luar? Puta, Era Luar mesmo? É o do Luar. É. Nossa, o cara, pra entrar lá, o cara tinha revista de cabeça. Lá é foda. É. E, meu, puta, fui ver Heaven and Hell, uma banda cover do Dio. Animal. Cara, era Animal. assim. Essa banda é E foda. tinha o Kiss cover. Puta, eu adoro Kiss. É. Assim, a gente não vai chegar e ver isso de verdade. Mas, cara, você toma umas biritinhas, pra gente vira uma puta realidade. Parece que você tá no show dos caras de verdade. Mano, e você curte o tanto que você curtia se você estivesse no show de verdade. Mano, o que eu mais valorizo no cover, de tocar cover e poder fazer esse trampo é o seguinte, mano. Semana passada, a gente fez o show do Green Day. Tem um Offspring cover também, que é tipo uma extensão do Green Day, que a gente vende pros bares para quando o cara precisa de duas bandas, a gente empurra um Offspring também, né? Que a gente tem. Fazer em Carapicuíba, semana passada. Cara, a gente fez o show, tava lotado o bar, tá ligado? A galera cantando pra caralho, emocionada pra caralho. E aí acaba o show, o cara vem, pede pra tirar foto com você. Mano, eu não sou o cara da banda, tá ligado? Sim. O cara vem, pede pra tirar foto, pede não sei o quê. E o cara tá emocionado porque, cara, ele tá ouvindo as músicas ao vivo, as músicas que ele gosta pra caralho, e que ele não vai ter a chance de assistir com ingresso a 500 pau, tá ligado? Então, quando ele vê uma banda que é parecida, ativa na cabeça dele uma memória afetiva, velho. Exatamente. Tem um visu, o cara tá tocando, uma pegada, ele se sente como, tipo, ele tá experimentando a banda que ele queria curtir, ele não pôde. Quando eu vou tocar no interior do Paraná, que o filho da puta não tem como vir pra São Paulo assistir, ou ir no Rock in Rio assistir, o cara não tem como. O cara vai experimentar ouvir o Green Day ao vivo, tá ligado? Ele vai experimentar ver um maluco que parece muito Billy Joe cantar a música que ele ouviu a vida inteira.
E aí você pode exportar isso pros cover bom de Kiss, Bon Jovi, tal, não sei o quê. Pra gente que toca cover hoje, o grosso da parada não tá em São Paulo. São Paulo é uma vitrine. São Paulo é assim, você toca nos bares, a gente nem cobra tanto porque a competição é grande aqui, mas a gente toca nos bares pra galera que tá no interior ver o que tá rolando aqui pra contratar, tá ligado? Então, tipo, eu tô tocando no Morso, no Manifesto, tô tocando no Santo Rock, nas casas que são mais classe aqui de São Paulo, pra mostrar pro interior que a gente é uma das bandas que se destaca aqui, então é compra certa pra lá, E tá tem ligado? muita molecada, muita gente, muita galera que consome som no interior. Tem, Que né, mas não tem, às vezes não e tem o nada cara lá. não, o cara não tem como vir pra São Paulo assistir essa porra É. pelo preço proibitivo que é, pela distância, por tudo, tá ligado? Porra, a gente tem um show agora em abril em Aracaju. Quando que quem tá em Aracaju consegue vir? E aí a gente fica recebendo mensagem dos caras de lá, caralho, mano, tô feliz pra caralho que você tá vindo aqui. Tem como tu não ficar satisfeito e completo tocando cover, tocando esse projeto? Tá ligado? Sei lá, mano, tocar em Foz do Iguaçu. Mano, ninguém chora. Assistir chora. Entendeu? Então, às vezes, a gente toma uma birita, vê um cover e já se diverte pra caralho. exatamente. Imagina um maluco que, mano, nem sonha, nem consegue sonhar em ver essa banda ao vivo alguma vez na vida. Até E pelo gosta preço, pra né, irmão? caralho. Até pelo preço, né? Que você vai ver um show de uma banda, um Green Day, sei lá, usar como exemplo, é o quê? 400? 400 500? pau, É, mano. é 400 foda, pau, mano. 500 pau, o cara O não país vai que a gente fazer. vive aí, irmão. E às vezes, assim, acho que não nem pelo show, mas assim, pela o pós, antes do evento, o pós-evento, que é aquela puta correria pra você ir, pra você chegar. Que nem eu fui no Titãs, no reencontro. Cara, o show é foda, fudido. Mas o antes, o depois, aquela, sabe? Você se locomover, aquela galera toda, sabe? Isso meio, pra gente que tá velha, você meio, fica meio. Putz, que saco. Agora você vai num bar, tipo, num bar, assim, ou algum lugar que tá tocando os covers. Pô, cara, você se diverte muito mais, cara. É porque não tem um perrengue. A gente tá É. velhinho, mano. Não tem o perrengue, a comida a cerveja gelada, a comida é boa, tô sentadinho e Caro tal. pra caralho, água é tipo 10 conto num É, evento você desse. entendeu? R$ 8 no saquinho de pipoca, pelo amor de Deus. Ô, R$ 8 numa água, você tá louco. E, Cara. e assim, ó, o rolê do cover hoje, ele tá caminhando. Isso não tá, vai acontecer, mas ele tá caminhando. E se você parar pra prestar atenção, que cada vez mais tá surgindo banda X Experience no teatro. Coisa não sei o que no teatro. Porque o público tá velhinho, o público quer ficar sentadinho. Tadinho, Papai, quer sentadinho? comendo a porçãozinha de salame Puta ali. sonzão, porque o som do teatro é do caralho, o palco do teatro que a gente não encontra em bar, tá ligado? Então dá pra você fazer um puta espetáculo. Mano, começa às 8, acaba às 10. Antes das 11 eu tô em casa dormindinho, entendeu? Vocês já tocaram em teatro, já? Não, mas assim, vai acontecer em Tá na breve. pauta, né? Vai acontecer em breve. Legal. Então, mas esse lance de tipo, a pandemia trouxe muito isso também. Cara, antigamente a gente fazia show 3 da manhã, 4 da manhã. Cara, agora, 2, 3 da manhã, o rolê tá acabando. O negócio já ficou bem mais cedo, né? E o show que mais bomba, por exemplo, é quando a gente toca em festival de cerveja, em festival do torresmo, e não sei o quê, que aí, tipo, tá aquelas marcas de cerveja patrocinando, a entrada é gratuita, só que o rolê é no meio da tarde, tipo, 10 da noite já acabou. Família pra caralho. E aí, assim, aquele lance, mano, o rock por cima, irmão, a galera ama o rock and roll, cara. Toca nesse festival, a gente pra caralho. Pô, a gente tocou num festival no Rio de Janeiro pra 30 mil pessoas, tá ligado? Nesse esquema. Tem até uma foto lá no coisa que eu lembro que a gente foi subir no palco, assim, pra esse show, eu não imaginava que era desse tamanho, tá ligado? Aí quando eu cheguei e vi que o bagulho era, tipo, muito grande, eu até liguei pra minha esposa e falei, caralho, vou ter uma crise de pânico, porque veio só nós quatro, não tem road, não tem porra nenhuma, nós vamos tocar pra 30 mil negros, entendeu? E assim, o rock é muito forte, cara. Ele é muito foda. Só que a galera que gosta, assim, os tiozinhos, galera mais cansadinha. Eu acho que a gente vai ter uma renovação foda,
porque o que acontece? A gente que gosta, que é a última geração que teve alguma coisa de rock and roll autoral dessa fase e tal, não sei o quê, a gente tá tendo filhos agora, tá ligado? E a gente faz os nossos filhos escutarem rock, entendeu? Essa molecada vai crescer ouvindo rock. Essa galera do trap, a molecada da escola, vai crescer e vai seguir a vida. E essa molecada, você vê algumas franquias, tipo School of Rock, Academia do Rock, cheio de molecada tocando rock and roll, mas criança ainda, não dá pra ir pra estrada, mas é criança, mas tá tocando rock and roll. Eu acho que vai ter um rock novo, logo, muito foda, que é essa geração que tá crescendo, tá ligado? Mas assim, o Brasil é um puta consumidor de rock and roll. Foda, assim, sabe? Mas, não no nível de sertanejo, no nível de pagode, de coisa. Mas mano, dá pra... E aí, o cover me proporcionou a experimentar essas coisas, tá ligado? Tipo, mano... Que com o Chilepper você não conseguiria, né? Jamais, pai. Jamais. Cara, o Chilepper, eu juro pra você, é a mesma banda, são as mesmas pessoas da época, né? Eram as mesmas bandas, a mesma pessoa, a mesma capacidade de tocar um instrumento. Mano, eu ia tocar com o Chilepper num lugar, eu ia com o dinheiro no meu bolso, não tinha onde dormir, voltava, tipo, virado do show, pagava minhas pingas, tá ligado? E com o cover, eu sou pago pra ir. O som tá lá, é bom. Eu toco, antes de tocar o Chilepper, eu tocava meia hora, 40 minutos, toco 1h30, 1h40, faço um show completo. Recebo janta no camarim. Quando eu nunca recebi isso na vida, bro. Entendeu? Então, assim, ele me proporciona, inclusive, ele me proporciona a manter os meus pratos não rachados, coisa que eu antigamente não conseguia fazer, comprar baqueta sempre que quebra, tá ligado? Porque eu recebo o mínimo, não é uma puta grana que você recebe, mas você recebe pra sustentar a vida de músico amador que gosta muito do que faz, tá ligado? Sim. Então, assim, não tem como demonizar o bagulho, tá ligado? Eu gosto pra caralho dessa porra. E o melhor camarim que eu tive também foi tocando cover. Então. Que era balde de Budweiser. Aquele do Charlie Brown? Foi tocando Charlie Brown. É barca de hot roll, tá ligado? Tipo, vodka. Não era nem Smirnoff, era aquela. Como que chama? Do logo azul lá? Sky. E, mano, tocando Mas Sky é um veneno autoral. da porra, hein, mano? Não era Sky, era um outro. Absolute, Absolute isso, é bom, Absolute. Absolute é bom. E, mano, tocando autoral, ia ter que ralar muito pra ganhar um camarim desse, tá Dourar na ligado? cerveja, uma Nossa, comida coxinha e japonesa. Lilar. E ali lá, papai. Você tá louco. O autoral é foda, mano. O autoral é difícil. É assim, eu incentivo todo mundo a tentar pra caralho. Mano, tenta. Não deixa de tentar. Mas assim, também tem que saber a hora que não dá, né? Que é assim, mano, tu tá velho, tu não se encaixa no padrão do comercial, você tem coisas e coisas que, tipo, velho, se você colocar no papel do tipo, você fizer uma reflexão bem crítica, assim, tipo, porra, mano, eu tô gordo, tô careca, tô, mano, cansado. Como é que eu vou bombar uma banda de autoral, brother? Pô, me respeita, meu irmão. Pô, A última vez que eu tive isso tinha cabelo, né? não, eu tive cabelo. Tinha o cabelão, pá. Eu lembro que É. você tocava o cabelo. Cabelo voava. Voava. Mas, mano, longe de ser um padrão comercial pra, tipo, viver de música, você entendeu? Tem casos extremos de, tipo, mano, sei lá, mas cada um que dá certo, 1000 morre na praia, meu irmão, entendeu? Então, assim, tenta, faz bem pra caralho tentar, faz bem pra caralho se exercitar esse bagulho. Se der certo, porra, foda. Mas não faz disso a missão da sua vida e nem, tipo, mano, condiciona você a tocar o seu instrumento que você tanto ama a ter que dar certo com essa porra, mano. Vai tocar outras coisas. É porque tem também. gente que, pô, fica aquela. Não, eu preciso ser músico quando a gente é jovem, né? Tinha muito moleque que andava com a gente assim, que tinha aquela neura. Não, vou estourar com a minha banda, vou fazer som. E, mano, aquilo vira. E o cara não consegue, mano, e destrói o cara, tipo, porque o intuito do cara era aquilo. Aí ele não conseguiu e fica, puta, o que eu faço da minha vida agora? Mas aí é uma questão de você também, mano, exercitar a experiência, entendeu? Porque se você tentar e errar e falhar, vai te trazer experiência.
E aí vai de você conseguir aplicar tudo que você aprendeu na sua vida, tá ligado? Tipo, velho, tudo que a gente falou aqui e tal, não sei o quê, de tentar, de começar a fazer os eventos, de começar a abrir as minhas próprias portas, de, tipo, mano, criar as oportunidades, eu aprendi apanhando e porque eu amava muito tocar e queria muito a minha banda, tipo, no melhor nível possível, eu tentei isso de todas as maneiras, eu aprendi muita coisa. E depois eu apliquei isso, tudo que eu aprendi, essa forma de ver o mundo, que, cara, nada vai te ensinar tanto quanto ter uma banda e se fuder na estrada e tentar e errar e colocar a cara a tapa e tal. Nada vai te ensinar a ser casca grossa, criativo e ser bom no que faz para você aplicar em outras coisas na sua vida, no seu trampo, no Sim. seu relacionamento com a sua mina, tá ligado? No seu. Nas oportunidades que você cria. Tem muita gente que fica, ai, ninguém me entrevista pra trampo, eu não consigo fazer nada, minha mulher não sei o que. Mano, você vai conviver com 4 malucos num carro, pegar 12 horas de estrada todo tempo e ficar brigando pra ver que música que vai tocar, tal, não sei o que. Seu relacionamento com a sua mina é baba depois disso. Entendeu? É baba. É baba. Aí você quer ficar se incomodando com a sua mina porque é alguma coisa. Depois que você convive com uma banda, cara, a sua habilidade de se relacionar com outras pessoas é muito mais fácil, tá ligado? Então, assim, mano, ter uma banda, viver isso tudo, te cria como pessoa pra ser uma pessoa muito mais da hora, tá ligado? Pra ser uma pessoa foda de tipo, mano, eu sou maleável, eu sou uma pessoa e todo mundo que tem isso, que tem a música, que tem essa convivência, né? Tem esse lance de, tipo, você tocar, você ativa uma sincronia de ideia com quem você tá tocando junto. O seu cérebro tá pensando igual do cara, você cria uma conexão. Mano, a gente vive e vê o mundo de uma maneira que a pessoa comum não vê, Né? tá ligado? Não vê, não experimenta. Às vezes a gente vê nego reclamando de tanta coisa que é tão banal, porque quando você tem uma banda, você toma tanto no cu, meu irmão, que aquilo não é nada, cara. Tá ligado? Então, assim, velho, pra quem tiver ouvindo, pra quem tiver, não sei o que, velho, ter banda é a melhor escola pra você aprender a viver foda, tá ligado? Eu acho muito foda. Tem que ter banda, tem que ir pegar um carro, cair na estrada, tomar no cu, apanhar, lidar com frustração. A galera é muito ruim pra lidar com frustração, mano. Que tem banda lida com frustração o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro. Tá ligado? Então a gente acabou virando uma geração bem casca-grossa, assim, de Diferentemente lidar com dessa isso. geração que tá vindo, né? Que é a geração bem. A geração Z, né? Que fala, né? Agora é Z. A Z, né? Que não sabe tomar não sabe. Não consegue se relacionar pessoalmente, né? Não tem aquela conexão, não consegue ter conexão com as pessoas. Né? É a geração do filtro, né, mano? A geração de tipo, porra, eu tenho que ser foda, eu tenho que ser bom. Aí o cara não é bom, mas o filtro faz ele ficar bom. Aí ele não é verificado, mas ele compra o verificado. Ele não tem seguidor, mas ele compra o seguidor. E aí, tipo, ele vive numa mentira, tá ligado? A mentira do caralho. E no fundo ele sabe que é uma mentira, e aí fica deprimido. Mas ele tem que parecer que tá bem. É tipo, mano, é uma sociedade tão louca que a gente vive, cara, que assim, quando a gente fala, mano, vai tocar, vai pra show, vai viver, vai abraçar as pessoas, vai cair no morte, vai não sei o que lá, é exatamente pra você ver as coisas de verdade, velho. Ver a estrada de verdade, ver o mundo de verdade, porque, mano, ninguém é bom pra caralho, ninguém é bonito pra caralho, não sei o quê. E mesmo quem é bonito pra caralho agora, daqui 20 anos vai estar feio pra caralho. Não adianta, mano, entendeu? A galera quer viver uma vida muito perfeita. Você tem que ser muito Porque a foda. vida é Instagram, né? Quer ver a vida do É Instagram. isso que a vida, a rede social fode muito isso, né? Tem até um documentário na Netflix, não vou lembrar o nome, mas que fala muito sobre isso, porque às vezes ele quer começar em algo, independente se é música, atuar, enfim, na arte em geral, só que ela vê aquele cara ali que ela acompanha e fala, não, pra eu aparecer, eu tenho que ser pelo menos no nível. Mano, não é assim, tá ligado? Você tem que meter a cara e Não, foda-se, tá ligado? cara, hoje em dia a molecada na escola tipo por seguidor, mano. Sim, Tipo, não mas sei, é tudo na um sua castelo de época. areia, que é aquilo que a É. gente tava falando, né? Mas não, eu tô falando essa molecada nova, tipo, de 12, 13 anos, assim, é seguidor, tipo, quantos seguidores você tem? Sabe? Sim, a geração TikTok. Não, e É, aí, tipo, aí porra. aquele lance, porra, aí mano, os moleques fazendo merda, tipo,
jackass pra ganhar seguidor. As minas 13, 14 anos, mano, Balançando biquininha, a raba pá, não sei o no quê, TikTok. pra ganhar coisa, tá ligado? Aí você vai falar, um influenciador tem 230 mil seguidores, o que que faz? Dança com pouca roupa. Porra, tá ganhando mó grana. Aí, puta, tem um bagulho que eu fico puto, é quando sai, sei lá, notícia no UOL. Ah, tal, não sei o que, ganhou não sei quantos milhões ao abrir o seu OnlyFans. Aí o que, que a mina de 12 anos vai pensar? Mano, eu não preciso estudar, eu não preciso fazer nada, é só eu abrir um OnlyFans. Aí, cara, todo mundo quer ficar rico fazendo nada agora. Aí você vê esse filho da puta postando, "Ah, faça o lançamento de um produto e faça não sei quantos mil por dia, postando foto com Lamborghini, com não sei o quê. Aí fica botando o que na cabeça da galera? Que se você não conseguiu, você é um merda, É. tá ligado? Se você não encheu o cu de dinheiro até agora, é porque você é incapaz. Porque é super fácil, é só seguir esse passo, compre o meu curso. Ah, porra, mano, que mundo é esse, cara? Que mundo é esse, meu irmão? Não, isso é uma Olha. puta mentira do caralho, é mentira também. Tipo, vendendo ilusão, né? Pô, quem que ganha não sei quantos milhões e tá vendendo curso? O cara tá, pô, o cara ganhando 200 milhões, o cara tá gastando em Dubai, meu irmão, não tá vendendo curso. Entendeu? É tudo mentira, essa porra da internet. Eu tava discutindo isso com um brother meu hoje de manhã, cara. Ele tava falando não sei o quê, e ele é um cara que, tipo, mano, tem umas paradas de insegurança. Eu falei assim, mano, eu falei, eu vou te dar um conselho. Fecha a porra do Instagram. Para de ficar postando bosta pros outros validar o que você tá fazendo. Para de ficar vendo o que os outros tá fazendo. Desliga essa merda, faz o seu, fica feliz com o que você tá fazendo, comemora a sua evolução. Mas não, Entendeu? é que quando sobe a bolinha assim do coraçãozinho assim, dá um negócio da gente que A endorfina, endorfina, assim, que você. endorfina, né? Nossa, eu quero mais. Aí você Mano, fica vai quebrar caçando uma, a mais. endorfina é muito mais forte, porra. Uma Dá endorfina aquele do pico, né? coraçãozinho, caralho. Ah, nossa, minha endorfina do coraçãozinho. Mano, cozinha um prato foda, tá ligado? Pede, sei lá, vai correr. Tem tanta forma de ter endorfina. A gente Pede fica um preso prato nessa no porra iFood. porque entendeu, mano? Essa internet, tudo bem que a gente tá falando um bagulho muito subjetivo agora, mas essa porra dessa internet é uma puta câncer, mano. Você tem que usar a internet pro bem, tá ligado? Pro seu É uma bem. ferramenta que para você usar pra você melhorar você e ajudar as outras pessoas. É isso, que né? assim, o É tipo um lance. martelo, mano. Ou você pode pegar um martelo e dar na cara de alguém, ou você pode usar pra pregar um prego. Tu que sabe o que vai É o fazer. lance também que a gente conseguiu pegar os dois momentos, né? A gente, como é mais velho, a gente pegou A aquela gente sabe como é a cena. vida sem internet. Isso, e, A e gente tem sabe. alguma galera que nasceu na geração 2000, a partir dos anos 2000, que não teve muito isso que a gente teve, né? Que a gente não viveu, a gente conseguiu viver um pouco aquilo de verdade, tá ligado? E essa galera não viveu. Então é muito louco isso. Então a gente consegue ter um panorama muito mais claro sobre as duas coisas, tá E eu me ligado? sinto abençoado Não, por eu isso, também, mano. pra caralho. Não Porque, sei se cara. é foda que a gente tá ficando velho. Não, a gente tá velho, mas assim, mano, eu Experiente. vou falar pra você, eu consigo me desligar da internet, tá ligado? Eu consigo Sim. não me importar com o que um hater fala. Eu consigo, tipo, mano, cagar pro tanto de like que deu a postagem. De não tá nem aí com a porra do algoritmo. De não viver em função de enriquecer uma plataforma. Eu tô fazendo a minha vida, meu irmão. Entendeu? Eu tô fazendo, curtindo o meu bagulho. Né? Às vezes eu fico puto, sei lá, com a minha esposa, que ela tá tipo, porra de joguinho e tal, não sei o que, scrollando lá o Insta. Eu falo, mano, é um filme, cara. Entendeu? Larga essa porra. Ah, porque a minha amiga tá não sei aonde. Nossa, porque não sei o quê. Porque parece que tá todo mundo viajando a porra do tempo inteiro. Você quer um bagulho pior do que Instagram? É o LinkedIn, mano. Você já deu Nossa, um rolê no LinkedIn? nunca dei. Nossa, LinkedIn é o De já arrumou trampo. emprego lá. Não, nunca fui. Porra, no LinkedIn todo mundo é foda. Todo mundo é milionário. Todo mundo é bem sucedido. Todo mundo acontece na empresa. Todo mundo tá num time foda. Todo mundo faz e acontece. É o melhor funcionário do ano. Umas puta postagem assim, aí vai ver um puta de um vagabundo do caralho, tá ligado? Só dá prejuízo pra empresa, fica lá no LinkedIn inventando história, tá, que é não sei o quê, e aí tu quer correria pra caralho, tá nem aí, porra, o chefe nem vê. Deixa eu te perguntar uma parada que a gente tava falando de cover, de Green Day, eu lembrei e passou batido. Pra você, qual que é o melhor CD do Green Day? Puta, mano. Aí A pegou pergunta pesado. teria 1 milhão. Eu sei que pra você, provavelmente, todos, mas...
Não, todos não. Tem uns CDs bem bosta. Não, mas... Tem uns CDs do Green Day que podia jogar no lixo, mano. Mas qual que bate, Cara, a resposta toca? óbvia seria o Duke, porque, mano, eu ouvi. O primeiro disco que eu ouvi foi o disco que eu me apaixonei. Foi o disco que, tipo, eu comprei e eu vi de Também. cabo a rabo. Que Esse você é. ficava olhando a capa, os desenhos, pra ver o que tinha ali, que tinha Mano, um monte de coisa. No né? encarte do Duke tem uma carta que a mina mandou pra ele, e aí Sim. te contando uma história. Tipo, a gente que é na época do CD, lia tudo, né, cara? Sim. Mas assim, o disco que me fez entender o Green Day e a genialidade do Green Day é o Kerplunk, mano. Eu fui ouvir depois. Que é o É primeiro? antes do Duke, não, é o segundo. Segundo, né? É o segundo, que foi o primeiro com o Treco na bateria, que foi tipo o disco que eles lançaram que fez eles assinarem com uma gravadora e depois lançar o Duke. Cara, aquele disco, ele é completamente 3 acordes, tá ligado? Completamente 3 acordes. E ele assim, mano, é só refrão genial, tá ligado? Não sei se, eu não vou falar que é a pena, mas o lance é que ele não é tão bem gravado. Ele Sim. é, tipo, ele tem uma sonoridade bem independente, meio, né, tipo, pouco recurso. Mas as músicas dele são foda. Tanto que, tipo, velho, quando sai ao vivo do Green Day tem músicas do Kerplunk, eu fico tipo, que foda, que foda. Não. É muito bom. Eu já cheguei a fazer um show de cover do Green Day num lugar pequenininho, tocando o Kerplunk na íntegra, assim. Tipo, um Que bagulho foda. que eu Nossa, falei assim, mano, eu foda vou isso. fazer pra mim esse show. E aí a gente conseguiu levar uma galera ainda, assim, a gente fez um lugar pra 50 pessoas, vendeu todos os ingressos. Mas era, tipo, mano, a galera... Depois a gente tocou as coisas do Duke e tal, mas a gente tocou o Kerplunk na íntegra e era só os velhos que gostavam muito do Kerplunk, assim. Então, Pode crer. cara, esse pra mim é o disco que eu acho mais... que eu mais gosto do Green Day. O óbvio seria o Duke, mas o que eu mais Em gosto... segundo, então, vamos colocar o Kerplunk, É, ou o Kerplunk, vamos dizer assim. É, o Duke foi que, sei lá... É porque foi onde a gente, como a gente era Começou. moleque, a gente era geração MTV, foi o que... Mano, o que foda, né? Tipo, veio, 6 né? da tarde, Disque MTV, Basket Case tocando, tá ligado? Tipo, porra, foda demais. E o Duke foi um dos discos assim que me fez pirar em 3 acordes, assim. Que é tipo. Cara, pra mim o rock é maravilhoso por causa do punk rock, mano. Mano, eu amo música de 3 acordes, cara. é. Eu acho sensacional aquele Que é punk mais, rock, aquele te hardcore. insere, né, na música. Porque, Te, pô, sério, te dá você ouvia possibilidade, meu irmão. sei lá, uns Iron Maiden, uns bagulhos. Você fala, mano, é muito difícil fazer isso. Como que eu vou tocar chegar? essa porra? Aí você aprende a fazer pelo menos né, o power accord ali, né, pra quem toca guitarra e tal. Você Ou tinha- pra quem toca batera, que é algo mais ok, mais simples, né, de fazer. Você está inserido ali de uma certa Você forma. tinha falado que você aprende a tocar bateria pra tocar o que você gostava, né? Uhum. Exatamente. É o que eu fazia, né? Tipo, pô, 3 acordes pra poder tocar Raimundos. Tipo, e depois que eu descobri que tinha como dropar pra poder, falei, nossa, foi. Mas Mas isso- era, tipo, só pra isso- tocar aquilo. Não era pra, isso tipo, é um- tocar esse foda do caralho. Isso é um fato que, tipo, mano, também a gente precisa considerar. Tudo bem que eu não vou dizer que é decisivo, mas a gente precisa considerar. Cara, você pegar as bandas de hoje, que surge hoje, mano, dessas que estão mais em evidência, assim, que surgiram há pouco tempo, sei lá, Ego Kill Talent, você pegar esses. Não é trash, não sei o que, core, metalcore. Os bagulho é difícil pra caralho de tocar, mano. É mó treta, você tem que ter mó técnica, tá ligado? Tipo, é tudo muito difícil, mano. O rock que eu gostei, foi acessível pra mim, era super fácil de tocar. Raimundos foi a primeira banda que eu aprendi a tocar. Porque é tupá, 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 tupá. Então, assim, mano, eu comecei a tocar e já tava tocando um som do Raimundos, tá ligado? E aí depois foi evoluindo pra coisas assim, um pouquinho mais complexas, mas se eu fosse, tipo, um fã de metal, eu seria extremamente frustrado porque eu não consigo tocar essa porra. É muito difícil, cara. É muito cheio de técnica, é música pra músico, tá ligado? Então, assim, tem essa parada de tipo, velho, o rock deixou de ser acessível faz um tempo pra quem tá começando, Sim. tá ligado? O cara quer começar a tocar uma música, aí chega lá, tem um monte de. Pega as tablaturas assim, um monte de Puta, tu solo, cheio um de monte firula, canção. pode tocar um Ramon, não. Bom pra Sim. caralho, porra. E show do Green Day? Qual que você acha mais foda pra você? O show Qual show deles? Porque assim, que eu a vi ou gente que eu era muito... assisti na Não, TV? de que você viu na TV. Porque, pô, tem
Milhares. Eu gosto... Ah, a pergunta foi pra você, né? Mas tem algum que você fala... Cara, "Puta, esse show é tem um foda"? que é num lugar pequeno pra caralho. Era lançamento do Nimrod. Chama Sim. Bottom of the Hill. Que o Vai ser- Mike quebra o nariz no microfone. Na Xi, sangra o nariz dele. Ah, já vi. Tá ligado? Sei, E sei, aí, sei. tipo, ele toca na Xi, ele quebra o nariz, e aí depois o Billy Joe toca Redundant sozinho, aí ele volta com curativo e Falam tal. que é por causa de... Não era por causa de... Não, ele bateu o nariz ele no bateu microfone, mesmo? tipo... Não, deu um mas teco, os né? caras falam, deu um teco lá. Naquela época eles eram loucos que só caralho. Esse show é o marco da minha vida do Green Day ao Sério? vivo, tá ligado? Esse tem o Jaded em Chicago, que é tipo foda pra Porque ele caralho. tá de cabelo loiro? Que ele tem fica o tipo clipe do dando Chi, que ele isso, tá- que ele dá Mano, umas noias do Chi. Esse eu acho Esse foda. show Esse na eu vi íntegra é tanto, fantástico. tanto. Eu gravei da MTV, passou, É. gravava em VHS, né? Sim, eu fazia isso Gravei. também. Puta que pariu. O como Bottom eu of the vi Hill a esse gente gravou na MTV show, também. velho. Tinha em VHS em casa. Eu lembro que um dia Nossa, anunciaram que ia passar, mano. A gente ficou lá velho. gravando a fita. E aquele também que ele tá com cabelo azul. Que a é do galera Woodstock. começa a jogar lama, Do assim, Woodstock. e ele joga mais, já. Ele tocando, a galera jogando um monte de barro, assim. Pá, Então, ele- agora Isso é eu não foda sei quando também. que vai passar isso aqui, mas dia 9 de março a gente toca num festival em Santo André que chama Woodstock. Woodstock Festival, tipo. E aí o que eles fazem? Eles fazem um cover desse festival. As bandas que tocaram nesse festival, eles colocam pra tocar nesse Vai festival. poder jogar barro também? Então, e aí, isso que é muito louco, meu irmão. No primeiro, o palco é no mesmo esquema, é um barranco, um barrancão, descida, e aí a banda toca, tem um lago atrás, assim, mas a banda toca na parada do barranco. No ano passado, teve a edição desse festival, a gente tocou, só que a gente tocou no sábado, e no sábado fez um puta sol. Mas no domingo, tocou, eu não lembro que banda que foi, e começou uma puta chuva, mano, a galera vinha descer de peito no barranco, assim, tá ligado? Puta zona do caralho, entendeu? E tava muito nessa vibe, assim, de tipo, Sim. destruição de Woodstock, assim. É legal do cover que dá pra brincar com essas porras, assim, Sim, né? sim. Mas esse show aí do Woodstock é fantástico, cara. Foda, Fantástico. né? Lama pra todo lado. Ô, Conrad, antes de encerrar, eu preciso fazer uma pergunta pra você. 3 discos que você pudesse salvar da humanidade, você salvaria? Tá, vou fugir do Green Day. Não, Green Day não. Green Day você já falou já. Já Você falei. Já deu spoiler já do O Green Green Day Day. eu levaria comigo pra morte, tipo, é meu, Qual CD? todos. Carplank ou o Duke? Eu levaria os dois. Tipo, fala, mano, eu vou tirar da humanidade e vou enterrar comigo. Esses aqui Não, mas fora Green Day. Cara, eu vou te dar. 3 discos que você fala, não, esses, se eu for pra Ilha Deserta, eu preciso, tipo, ter esses 3 discos. Tá. Sex, Drugs and Rock and Roll do Social Distortion. Maravilhoso, mano. Isso aí é uma aula de rock and roll fantástica. Eu acho que o Lavota Novo do Raimundos, tipo, mano, foda e me moldou, tá ligado? Tipo, eu ouvi muito esse disco, pra caralho, e ouvindo ele que eu falava, caralho, mano, rock em português é muito legal, né? Tipo, mano, falando merda pra caralho, tá bom pra caralho. Esse eu levaria. Mano, eu vou fugir do rock. Fica à vontade. E também não vou ser classic, saudosista pra pagar de louco. Live at Stubbs 2 do... Eu lembro o nome do disco, esqueci o nome do filho da puta que canta. Ô, Crido, caralho, esqueci o nome dele, mano. Me ajuda aí. É do judeu, regueiro. Matsiahu. Matsiarro, mano. Caralho, fugiu o nome. Mano, Matsiarro, esse disco é fantástico, já ouviram? Nunca ouviram Matsiarro? Então vocês escutam aí. Mano, esse disco é uma aula, velho. Ele é fantástico. Mas assiste, tem disco, mas tem o DVD dele. Então são esses 3, então. Esses 3 eu levaria. Eu ouço muito os 3, mano. Só o que é ridículo ter esquecido o nome do cara. Pra gente O judeu que canta é ótimo, né? Tem papade. Pra gente finalizar agora as últimas 2 perguntas. Conrado, uma banda que você ama e todo mundo odeia. Serve o Raimundos agora? Não, vou pegar uma que eu amo e todo mundo odeia. Nickelback, mano.
Você gosta de Acho Nickelback? bom pra caralho. Acho foda. Acho que você foi o cara mais rápido que respondeu essa pergunta, velho. Acho foda. Nickelback eu acho bom pra caralho. Todo mundo acha uma merda. E uma banda que você odeia e todo mundo gosta? Dead Fish. Nossa, esse plot twist foi foda agora. Mano. Não, porque assim, mano, eu falei bem deles pra caralho na live. Eu admiro a história dos caras. Tipo, eu acho uma puta banda, uma puta história. Mas eu acho um porre. Entendeu? Eu não gosto. Tenho relação com os caras, mas eu acho chato pra caralho, mano. Nada contra. Só Mas não gosto. É que todo mundo gosta muito. Então. Isso Todo que é mundo foda. gosta muito. E às vezes eu falo, mano, calma lá, pai. É um hardcore, bom Eu pra tenho isso com caralho. o Pearl Jam, cara. Pearl Jam eu acho um puta porra. Mano, troca o Dead Fish pelo Pearl Jam. Troca. Nossa, É chato. Pearl Jam é uma banda que todo mundo gosta e eu não consigo Nossa. gostar, É chato cara. pra caralho essa porra, mano. Ô, banda chata, mano. Isso aqui é banda cover chata de Pearl Jam. Nossa. Ah, então... E você trouxe um... Mano, eu trouxe um presentinho pra presentes vocês, aí, cara. Pô, porra. então mais uma vez, obrigado Nada, aí Que chega. aí? pelo agradece, caralho. papo, obrigado pelo Você espaço. gostou, Conras? Pra caralho, mano. Pô, muito caralho. foda. Pô, eu achei que tinha dado meia hora de conversa. Nem sei Parece quanto ser que o tempo bagulho deu, deslancha. Quanto deu? Falei pra caralho aqui, desculpa. Não, que isso. Mas galera, ó, eu trouxe um presente pra vocês. Tem uma camisetinha do Green Day Cover aqui. Bora. Uma pra você, uma pra você. Ô, Conras, valeu, hein? Ó, esse aqui é louco. Aí, ó. Green Day Coverzão. Esse é louco. Da... Pra mim, a de vocês é Oficial Brasil, irmão. Acho que vocês mandam benzão. Pô, obrigado, mano. Qual que é o nome do... O Guilherme. O Guilherme, É. mano, tipo, vive a parada, entrega mesmo a parada. Vocês todos, na verdade, né? Ah, mas ele é. Mas ele a entrega porque, enfim, porque o Billy Joe, pá, então, enfim, mas acho foda pra caralho. Eu acho legal que eles colocaram Trombei o Crio de uma vez. guitarrista, né, pra fazer Trombei também. o né? Crio de uma... Lembra, Criudão? Aí lá no Lembro. inferno, né? Eu perdido lá, trombei ele, já... Foi quando a gente se Meio que reencontrou, a gente né, se mano? reencontrou no show de vocês. Nossa, A caralho. gente não se via há muito tempo e eu não sei nem com quem que eu tava, não lembro. E a gente entrou no inferno. Ah, tá rolando. Acho que eu nem sabia que Mano, tava é maravilhoso. rolando. Essa frase é maravilhosa. A gente Não. entrou no Teve uma inferno e vez que viu eu vi você, vocês Tudo bem. tocando. Aí, É muito bom isso, cara. aí, Inferno, você estava lá tocando. aí eu entrei. Aí eu entrei, aí vocês estavam tocando, aí eu vi o Crildo ali nas mesinhas. Falei, ei, Crildo. Aí a gente já não se via há muito tempo. Aí eu acho que a partir dali a gente não separou mais, né? Talvez, né? Exato. Ah, que A gostoso. gente nunca mais. Viu? A banda de vocês também. Quando vocês casarem, me chamam Forma pra ser reencontro. padrinho. Opa. Certeza. Ô, a nossa E- banda já gerou umas crianças, cara. Sério? Pô, casal que se encontrou em show nosso teve filho. Olha que legal. Tem uns 3 casos desse, cara. Pô, esses copos aqui são. Pô, copinho, né? Que a gente geralmente leva no show, distribui. Acha esses copos, camisetas lá, que gosta de vocês, acha onde? Cara, Como eu tenho uma empresa que faz merchandising pra bandas, e aí tem um merchandising do Green Day Cover lá. Inclusive a gente tem uma parceria com o fã-clube oficial do Green Day, que é o Green Day Brasil, é um fã-clube que é afiliado da Warner lá e tal. E a gente tem alguns merches do Green Day mesmo vendendo lá, além das nossas coisas. Então, mano, quem gosta de Green Day e quem gosta de outras bandas também, dá uma fuçada lá, porra, forfan.com.br, 4FAN, né, 4fan. A gente faz copo, caneca, chaveira, adesivo, camiseta, blusa. E quem tem banda, empresa Isso. também consegue. gente trabalha- só a com gente- banda, empresa. A gente trabalha só com banda. Só com bandas. Só com banda. É uma solução que a gente criou pra banda ter um merch. Então, assim, tipo, você tem uma banda, você quer ter um merchandise, quer fazer uma grana vendendo seus produtos, mas você não tem uma grana pra investir, por exemplo, porra, sua banda não toca muito, ou sei lá. Você Ou não toca tem, muito, ou né? E toca muito e não quer tem um fazer. caixa, sei lá, não quer levar alguém pra viajar, pra vender merch. Você quer ter um merch. A gente tem uma solução de tipo, mano, a gente faz vários produtos sob demanda, de camiseta, adesivo, tal, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, você consegue ter uma loja da sua banda sem investir nada,
a gente vende os produtos, fabrica os produtos conforme eles são vendidos e aí a gente repassa a comissão para a banda. Então, só para dar uma ideia assim do que isso representa, por exemplo, se eu vender uma camiseta da sua banda, eu vou te pagar o equivalente ao que o Spotify te paga por 2.000 plays da sua música, tá ligado? Uma camiseta da banda. Caralho. Então, assim, isso é pra qualquer um. A gente tá entrando no mercado agora, nesse formato e tal, mas a gente já tem vários bons clientes, pô, tô com o Edu Falaschi, com o Guilherme Arantes, com o Rosa de Saron, com várias bandas bacanas, assim, que estão acreditando no trampo, e aí isso é pra qualquer um que quiser ter, mano. Você tem uma banda e quer ter o seu merch lá, é só você me chamar no WhatsApp de contato, que eu disponibilizo o produto lá, vendeu, a gente produz, manda pro cliente, o cliente vai receber feliz e você vai receber sua comissão. A gente não trabalha com atacado, manda fazer, não. É só nesse formato, mas Bacana. ele é um esquema bem legal para quem quer mais uma forma de monetizar a música dele, né, o trampo dele. Tá vendo? Eu toco cover, mas eu penso no autoral, meu irmão. Isso aí. Esse plot twist aí. Cara, o bagulho é reviravolta atrás de reviravolta. E suas redes sociais, qual se quiser Onde divulgar o pessoal pode te aí, encontrar? ou do Green Day também. No passa aí pra galera. Instagram, Green Day Cover. Não tem nada, é Green Day Cover, só. É oficial? O arroba é Green Day Cover? Green Day Tá Cover. vendo? Vocês são oficial, caralho. eu tô Cara, falando. assim, ó, esse bagulho de oficial. Faz o trampo pro fã clube oficial do Brasil. Então, mas eu ia te falar uma parada. Esse bagulho de oficial, banda cover oficial, não existe. Não, eu sei que não é forma de Mas falar. essa é até pra galera que tá vendo, isso não existe. Se você vê uma banda lá, isso aqui é oficial, mano, não existe. Reconhecido pelo que eu reconhecido é tipo, legal. Entendeu? Não tem um documento dessa porra. Porém, o nosso Green Day Cover, É o ele melhor é do Brasil. autorizado pela Warner. É mesmo? Tem? A Warner, tipo, por exemplo, tudo que a gente posta no nosso YouTube, a gente pode monetizar, mesmo sendo música do Green Day, a gente recebe uma parte e o Green Day recebe a parte dele. Ah, que legal, Entendeu? velho. A Warner liberou isso pra gente. Ou seja, quer um oficial mais oficial que esse? Aí, Entendeu? acabou de falar que não é. Mas eu não falei, existe o caralho do oficial. Então, mano, eu não vou vender porque não existe sim. oficial. E, então, assim, /Green Day Cover no Insta, no Facebook. Aliás, o meu Insta é Conrado Lopes, só chama lá. O da Forfun é Forfun Merch. E eu tenho um canal no YouTube? YouTube não, porra. Minha cabeça... Xvideos? Xvideos. No OnlyFans. Quem quiser comprar um pack do meu pezinho, também, porra, tá baratinho, tá na promoção. Tô mandando foto dos dois pés, bem barato. Não, cara, é isso aí, galera. Quem quiser, segue aí, porra. Segue os caras também aqui, quem estiver assistindo, quem estiver vindo por convite meu aí. Pô, segue o trampo dos malucos. Bom pra caralho, obrigado demais. Valeu por isso, pelo espaço, valeu pelo trampo que vocês estão fazendo, mano. Longa vida pra vocês. E que eu puder ajudar, conta sempre aí com a gente. Obrigado, Cons. Tá bom? Obrigado também por você ter vindo aí. Obrigado trocar uma demais, ideia mano. com a gente ficou felizão pra caralho que você ia colar aí e tal. É nóis, mano. É isso. E aí, Rafa, dá aquele recadinho de final de vídeo. E é isso, né? A gente tá encerrando mais um Dona MaraCast aí. E segue a gente nas redes sociais. Todos são @Dona MaraCast, Instagram, Facebook, X, mas o antigo Twitter, não é o Xvideos. O TikTok, tem que explicar, né? Senão a galera vai lá. O TikTok. E deixa eu passar mais alguma rede. A YouTube, se inscreve, YouTube, toca o meu, se sininho. inscreve, ajuda a gente a bater aquela meta lá de 1997 inscritos. E, meu, você gostou do conteúdo aí, compartilha aí. E é isso. Tem alguma coisa pra falar? Não, só agradecer o Conrado mais uma vez por ter participado. E é isso, Criudão, obrigado mais uma vez nóis. aí. Tá Valeu aí, Criodeira, meu parceiro de direcionando a pastel, nave mãe caralho. aí. E bora comer um pastel depois. E é isso. Gente, é isso aí e até a próxima. Obrigado. Falou. Valeu. Caralho, com as putas.